Começa agora, para todo o Brasil, através da Shockwave Radio, o Irmãos Caverna com o assunto de controle da mente. Sério, hoje a gente vai falar disso. Tá bom, gente. Coronga. Hoje a gente vai falar de coronga. E quando a gente estiver entrevistando nossos convidados de hoje, a gente vai falar sobre um novo projeto que o pessoal da Shockwave Radio está fazendo, que é um podcast chamado Mind Control. Sim, você vai ouvir primeiro sobre isso aqui, porque a gente tem a exclusividade. A gente deu... Se você ouvir a gente, né, também tem essa. Se você ouvir a gente... se você... A gente vai falar sobre isso, porque a gente é um podcast que tem, assim, uma reputação jornalística muito importante. A gente deu a exclusiva do Ponte, que ele tinha pausado nos podcasts. A gente deu o recadinho do Loen pro Irã. E agora a gente está falando aqui sobre esse novo projeto, que antigamente o pessoal aí do podcast já conhecia, sobre o que era o Red Pilatos, né? Que falava sobre o pessoal de pedofilia em Hollywood, várias paradas muito interessantes, muito Red Pill, como o pessoal chama. E agora elas vão fazer um novo projeto aí na onda da Shockwave Radio, que é esse Mind Control, falando sobre controle mental. Muito legal, com certeza vai ser muito bacana. Eu conversando com elas, né, eu falo que é engraçado que como que tudo que elas falam lá é aquilo que o nosso pai, mãe, a gente sempre suspeitava, falava assim, né, tipo, aquelas teorias conspiratórias ali que a gente, quando era pequeno, não levava muita fé, mas que no fundo era verdade. E temos uma teoria conspiratória sobre o coronavírus e vamos falar agora. Claro, melhor lugar para falar sobre isso é no episódio de hoje, que a gente vai falar do coronga. E antes de falar do coronga, a gente vai abrir agora a gente vai inaugurar agora o nosso novo quadro, que vocês não estão sabendo porque eu ia falar antes, só que caiu a ligação, que é a Hora da Horária. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Esta é a Hora da Horária com Marcos Monteiro. Vamos voltar a responder perguntas dos ouvintes. O nosso ouvinte Guga, que está morando em Nova York, um grande abraço, Guga. Pergunta: eu vou pegar o coronavírus? Meu amigo Guga, não precisa chorar. Infelizmente, a gente sabe do problema que está o coronavírus. Está se alastrando pelo mundo todo, já chegou no Brasil, está matando muita gente na Itália, mas o mapa é bem claro nesse aspecto. Você não precisa se preocupar. Nem ele quer você. Não se preocupe, porque ele não vai chegar perto de você. Ninguém chega. Por que o vírus chegaria? É um organismo simples. A gente não... existe uma discussão se um vírus é vivo ou não, chega a ser um organismo vivo, mas nem ele é tão burro assim. Pode ficar tranquilo. Você não vai pegar coronavírus, o coronavírus não vai pegar você. Infelizmente, você vai continuar saudável durante muito tempo. Um forte abraço, Guga. Essa foi a nossa Hora da Horária com o Marcos. Cara, na moral, não tem um podcast nesse Brasil que vai dar pra você um quadro como esse. Não tem. Que esse podcast de direito que tem aqui é tudo esse podcast tipo de direito. Vamos falar de política. Vamos falar sobre direita e esquerda. Aqui a gente toca o terror, meu irmão. É astrologia, é coronavírus, é tudo. Mas vamos lá. Então, teoria conspiratória sobre coronavírus. Mande para mim. Fala para aí. Qual é a teoria sobre coronavírus que vocês têm? Fale. Fala. Eu não tenho, não. Pô. Não, o Diego que sabe, eu não vi o vídeo, não. Tá, vai. Então, foi um vídeo no YouTube, eu até compartilhei, que, cara, foi até interessante. Eu não sei se é uma teoria conspiratória, mas
Mas faz muito sentido, porque a mulher tem uma mulher que ela pegou um vídeo da Globo falando uns negócios da época da gripe aviária, da gripe suína, e ela foi me mostrando alguns dados da China na época, do PIB da China na época, que não mudou na época da crise. Tá entendendo? Foi uma mulher do negócio de agrobusiness? Eu acho que foi. É uma mulher lembrando agora. Certinha assim, né? Pá. E começa uma lourinha e vai pra uma mulher de cabelo curto, não é isso? Isso. Ah, então é. Esse canal é sério, mano. Eles são fera. Cara, eu fiquei de bobeira. A mulher foi falando que, pomba, quando chegou a gripe aviária, o PIB da China tava tanto. Aí, durante a crise, o PIB não mudou. E depois da crise, explodiu. Foi pro alto. Sei. Aí, mesma coisa com a gripe suína. Aí ela foi destrinchando um monte de coisa. Falou que na época da gripe suína, a China peitou os Estados Unidos. E agora eu não me lembro se foi na China, na gripe suína ou na gripe aviária, mas ela falou que a China estava tentando peitar o Trump. Aí ela falou que, como eles estavam fazendo essa briga contra os Estados Unidos, eles acabaram perdendo o único fornecedor de soja deles, que era os Estados Unidos. Aí, pomba, porco é brabo pra caraca de criar, né? Que o Yuri tava falando, o porco não come grama, o porco não come pasto, o porco come milho e soja. E milho e soja é muito caro e varia muito. Tá ligado? Então, na época, como eles perderam o único fornecedor deles de soja, e eles não tinha outros, estavam começando a entrar em crise por causa desse negócio. Eles lançaram a gripe suína, porque os porcos ia morrer tudo, e eles iam economizar com a ração. Aí nessa crise eles mandaram essa, na crise da aviária eles mandaram a mesma coisa. Agora por último. Não, tô ligado, pode continuar. E agora por último, nessa do coronavírus, ela falou que tava tendo um problema lá de dinheiro com alguma coisa, não tô lembrando o que é. Eu vou. Tu já viu o vídeo, depois tu dá uma olhada. Eu não vi o vídeo. Mas um dos motivos era que agora eu acho que ia ter um festival Novo Ano Lunar, alguma coisa assim. E eles estão evitando, eles fizeram todo mundo não ir, não ter nenhum gasto com isso, porque esse Ano Novo Lunar ia ter muito gasto com um monte de coisa, de comida. E eles não tinham essa condição agora de fazer isso, então eles lançaram essa aí, além de outras coisas também. Não, e cara, eu tô lembrando aqui, teve aquele problema da carne lá na China, tu lembra? Que aconteceu não lembro, que foi um grande frigorífico, tanto que o preço do boi gordo aqui no Brasil disparou. Tu lembra dessa parada? Tanto que a carne aqui no Brasil disparou por conta do fechamento de uma grande distribuição de carne bovina lá na China. Tu lembra dessa parada, não? Hein, Igor? Cara, não foi o negócio da vaca louca, não? Isso foi muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas eu tô falando de agora. Agora, tipo, tem 6 meses, mais ou menos. Ou menos. Pô, tô ligado não. Mas, tipo assim, tem umas paradas que realmente aconteceu muito diferente na China nos últimos tempos, antes de acontecer essa parada. Obrigado. Cara, eu acho isso também. Eu tava conversando com um amigo na igreja e falou isso. Não, ele não falou isso exatamente, né? Mas o que ele falou? Eu já tava suspeitando que isso aí não era assim, isso tudo, e que tinha alguém por trás disso aí. Só que qual o lance, cara? Básico, analisando o mercado. O Yuri deve saber isso também. Né? As bolsas do mundo inteiro estão em derretimento. No Brasil nem se fala. Tá Black Friday da bolsa. Tá tudo muito barato, tá caindo demais. Qual é a única bolsa que não caiu? Ou que caiu menos? China. E o que está acontecendo agora que está tudo baratinho? Quem que tá comprando tudo? China. China. É isso aí mesmo. Cara, e quem que vem com a vacina salvadora? Israel. China. China, meu filho.
Não, pô, eu vi um vídeo aí dizendo que Israel tava na corrida pra ver quem ia se lançar primeiro, entendeu? A vacina. É, corrida, né, filho? Vamos ver. Vamos ver. Mas olha só, esse é o negócio que. Se Israel lança a vacina primeiro, vão dizer que foi conspiração de Israel. Até agora eu não estou acreditando em conspiração. Mas se Israel lança, foi os protocolos do sábio de Sião. Foi o sionismo mundial. Mas fala. Então, esse negócio, cara, eu não lembro o que eu falei. O problema dessas coisas é que a gente, né, fala as coisas no alto assim e ninguém ouve. Cara, Mas eu tinha falado da parada, cara, que eu sabia porque eu sabia que tinha sido a China mesmo que tinha feito essa parada. Não é possível, cara. E outra coisa, depois, um tempo atrás agora, não foi nem muito tempo, foi uns 2 dias, eu recebi uma notícia que lá na cidade onde saiu o Coronga, tem 2 laboratórios chamaram o quê? Laboratórios de... Isolamento? Não, isolamento não, é laboratório de pesquisas de guerra, alguma coisa assim, mas química. É aí que eu ia chegar. Vai, fala. Caraca, meu irmão, eu sabia. Depois que eu vi essa notícia, eu falei, não, isso aí já era planejado já. Isso aí já tava. Sabe qual é também? Time que ganha não se mexe, nego. Funcionou 2, 3 vezes, vai de novo. Exatamente. E assim, eu tava falando isso com um amigo meu hoje, e de novo, cara, você que tá nos ouvindo, você que tá aí, já tomou a pílula vermelha, né? E vai lá. Essa fala do Morpheus é até meio estranha, né? Você toma a pílula vermelha e você vai ver quão fundo o buraco do coelho vai. Tá tudo bem. Então, você que já entrou no buraco do coelho, tá todo sujo do buraco do coelho já, tanto que entrou, você sabe que o nosso destino, eu sei, o nosso destino, cara, é ser o velho da praça, igual o Luen e o Irã falaram lá. A gente é o velho da praça, que a gente tá lá gritando com o megafone, né? Vai acabar o mundo, todo mundo rindo da gente, mas a gente tá certo. E outra, as coisas que eu ia falar, que você falou aí do laboratório de guerra, era essa parada que eu queria linkar também. Mano, se você parar, eu tenho certeza, pode marcar, 16 de março de 2020. Mano, daqui a 10 anos, 15 anos, o pessoal vai estar estudando esses acontecimentos de agora como nova tática de guerra. Entendeu? Cara, essas coisas, eu tava pensando nisso mesmo, cara. Vai demorar, cedo ou tarde, eles vão descobrir que... Descobrir não, eles já devem saber essa porcaria. Eles vão liberar a notícia de que a China tava dando esse golpe. Eu não duvido que, assim, eu não dou nem 10, 20 anos essas coisas. Dá algum tempinho só, essa notícia vai sair, porque agora, cara... Não, mas eu estou dizendo especificamente que disso aí ser visto e já entendido como uma nova forma de guerra mundial. Nesse sentido, tá ligado? Eu vi um vídeo até de um canal aí bacana que chama Platinho, acho que é isso, Platinho. Acho que ela brincou, né? Platão, Platinho. E ele... uns vídeos legais. E tem um vídeo que eu vi dele, ele analisando as formas de guerra e relacionando com as formas de governo. Muito legal, cara. Ele falou, tipo assim, ele falou, analisando, quando você teve a guerra, você tinha a guerra de cavalaria, não é? E a guerra de cavalaria coincide com um momento histórico onde você tinha a forma de governo aristocrática. Por quê? Porque cavalo é difícil de criar. Porque cavalo é muito caro você manter um cavalo. Então só o cara que era muito rico, podia ter um cavalo e ele tinha que ter contato com outro cavaleiro para aprender a cavalgar, né? Então você tinha a forma de governo aristocrático, fez a forma de guerra ser a forma de cavalaria. Aí depois ele fala que assim, mas aí você tem um certo momento histórico, as guerras de falange, que é aquela guerra do 300, tá ligado? Que o pessoal todo mundo faz uma fila com escudo, cada um protege um, espada e lança, aquela coisa toda. Isso aí já diminui um pouco. Por quê? Você não precisa ser tão rico assim para ter um escudo, uma lança e uma espada, né? Não tanto qual para ter um cavalo. E coincide com uma forma de governo mais da democracia grega, da república, né? Essa forma de governo mais que tem um pouco mais de participação, apesar de você ainda ter que ter dinheiro para participar.
Tá entendendo? Onde o cara quer chegar? Tô ligado. Eu achei muito legal, mano. E ele fala assim, que é ali que fundou o Ocidente, blá 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 e tal, mas aí ele vai analisando. E hoje, você percebe, hoje a gente está muito afastado da vida política. A gente não tem participação quase nenhuma, a gente só vai lá, vota, ou seja, participação popular na política é descartável, é um voto. E qual é a forma de guerra que a gente ainda tem? Onde o soldado vai lá e é descartável, ele vai lá, toma um tiro e morre. E está evoluindo para uma forma de guerra onde pouca gente participa, inclusive. Entendeu? É verdade. Podia muito mais tudo concentrado ali na elite e tudo mais, e tem pouca participação popular até na guerra, tá ligado? E, tipo assim, uma coisa que a China tá fazendo é usar como tática de guerra o quê? Um medo mundial, um medo que até hoje você vê que é o que gera efeitos mais drásticos, que é o medo de morrer, é o medo de saúde, né? É o medo de você ficar doente, entendeu? É o jeito mais fácil de controlar comportamento mundialmente, é isso. E no caso deles, eles já saem por cima da carne seca, né? Porque com certeza eles lançaram esse vírus já com o antídoto na mão, né? Exatamente, com certeza. Ou já assim, já identificado, e aí até desenvolver, eles lançaram isso aí pra todo mundo ficar com medo e querer comprar a vacina deles. Pois é. Pô, que é o que vai acontecer, cara. Claro, assim, você vai no mercado, não tem mais álcool em gel, mano. Álcool em gel já acabou o estoque. Você acha que quando chegar a vacina, eles não vão querer? Pô, mas na moral... O nego vai beber a vacina. Cara, mas esse negócio, cara... Desculpa. Pô, cara, nego gosta, né, cara? Nego é muito assustado, cara. Eu acho que é macaquice já, cara. É macaquice, cara, mas só que nego é muito assustado. Nego vive... Cara, a gente já conversou sobre isso uma vez. A gente vive num mundo de informação 24 horas por dia, cara. E aquele negócio que a gente falando também, nego não tá conseguindo mais filtrar o que pode ser usado ou não como informação. Outra coisa. Proporção. Mas como chega no cara, ele já fica maluco. Ele já acha que o vizinho já não pode torcer do lado dele. Hoje em dia, cara, a quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de medo que a mídia já implanta nas pessoas, porque, na real, você não vê boa notícia na mídia hora nenhuma. Convenhamos, a mídia vive de má notícia. Certo? Então o cara fica vendo jornal todo dia, aquele monte de notícia ruim, o mundo vai acabar, e que aquecimento global, aí chega mais esse pomba, o cara pira mesmo, cara. Agora, a ignorância e tipo, como é que fala? Greed. Ganância. A ganância da população tá numa... Cara, é ridículo, cara. As pessoas não estão conseguindo pensar... assim, é clichê falar assim, mas não tá conseguindo pensar no próximo do que virou até meme, cara. Eu acho que lá tem lugar, acho que é nos Estados Unidos que eles estão vendendo papel higiênico igual presunto, tu viu? Vi, pô. Na bandeja enrolado com papel filmito, Yuri. Tá vendo? Até no Apocalipse tem capitalismo, cara. Meu amigo. Não tem pra onde correr, cara. E eu tenho certeza, no Apocalipse, alguém já tem uma pasta prontinha, memes para o Apocalipse. Já tem, cara. Jesus chegando, eu parei pra voltar, caralho, tá aí. Sabe aquele livro que você gentilmente doou para mim? Sim. Tem uma parte, uma das primeiras, um dos primeiros capítulos, ele fala sobre ignorância, a raiz da... Eu não lembro se ele fala ignorância ou burrice. Eu acho que ele fala burrice pelo burrice, né? A raiz da burrice, alguma coisa assim. Aí ele fala sobre aquele cara psicólogo, o Freud, que tem aquela teoria de que você, se você diminuir as condições humanas e
e chegar num nível muito baixo, o ser humano, ele mostra, praticamente, resumidamente isso, ele mostra suas garras e vira um bicho. Uhum. Tá? Aí aquele outro cara que eu esqueci o nome, que você gosta muito também, eu esqueci o nome Eric Vergelin. Não. O Igor... Victor Frankl. Isso. Aí o Olavo de Carvalho, ele pega e refuta isso com não a teoria, mas com a história do Victor Frankl. Frankl, né? Victor Frankl. Frankl. Com o Vitinho. Ele refuta com o Vitinho que judeu passando pelo Holocausto e não cedeu. E ele fala, pô, é uma frase, cara, incrível. Se você tem um porquê, você como é que fala? Esqueci. Você tem basicamente, se você tem um porquê, você vai conseguir. Supera qualquer como, né? Coisa assim. Você isso mesmo. Você supera qualquer como com um porquê. É incrível, cara. Mas só que hoje em dia parece que ninguém mais tem um porquê. Não tem, Meu pô. Deus, Diego. Não tem mais, cara. Eu o tô do tá lado abusado do hoje. Fisoli. Tá abusado. Eu tô enfesado, que eu vou voltar pra. Eu vou voltar pra Inglaterra agora na semana que vem e eu tô vendo que eu vou ter que me estressar com gente lá. Ih, é verdade, cara. Eu já tô preparando. Ele já tá até minha... com corona, tá tossindo aqui pra caraca. Eu tô orando a Deus que eles não tenham aquela maquininha de verificar temperatura corporal, que eu sou muito hot. Aí já vão querer me parar no aeroporto. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Mas eu já tô programando na minha cabeça aqui o que eu vou falar pra aquele povo lá quando eu chegar lá. Eu tô ficando meio estressado com isso. Você fala assim, people, China, only China. Mas o negócio é o seguinte também. Olha só. Vai, eu quero mudar de assunto depois. Não. Pode falar. Não, pô, acaba aí, pô. Eu ia falar uma palhaçada, mas pode falar. Aquela parada aí do Mas o programa ele é sustentado por palhaçada, por favor, vai. Então, eu não vou falar palhaçada, não vou dar esse gostinho pra vocês. Eu vou falar um negócio que a gente tava falando aqui. A gente tava conversando, tipo assim. Primeiro, a gente tem uma sessão de terapia, eu e Yuri, quando a gente vai correr ou caminhar, a gente fica rodando por aí, conversando pra caraca, é muito engraçado. Uma conversa mais que conversa minha. Mesmo, maluco. Muito engraçado. O que a gente tava conversando e tal, e tava tipo assim, falando, né, do povo que fala assim, fulano, eu acho, eu tenho certeza, por exemplo, a Preta Gil pegou o coronavírus aí, né? Caô, é pra ter mídia, é pra aparecer no jornal. Quando foi a última vez que você ouviu o nome Preta Gil? Preta Gil, ela não faz merda nenhuma, é só gorda. Ela é gorda e ponto. A última vez que eu vi, a última vez que eu vi a Preta Gil foi naquele cartaz lá que ela tava no negócio de lingerie, você lembra? Cara, eu não aguentei, eu comecei a rir no meio do shopping, mas eu ri descontroladamente. Minha esposa ficou, para com isso, o que você tá rindo? Eu falei, aquela baleia ali, cara. Tava falando com ele, que é uma colega minha, que ela mandou uma foto pra mim, uma página de meme, mandou uma foto pra mim com aquele... Com a foto de um ator britânico. Aí falou assim, fulano de tal pegou o coronavírus, nós esperamos, assim, tipo, como se fosse, nós oramos pela família e que ele se recupere logo, não sei o que. Cara milionário, meu irmão. Um monte de gente morrendo aí, você preocupado com o maluco que tá cagando 2 quilos pra tu. O cara milionário vai orar pela família pro cara ficar vivo. Ora pro cara morrer, pô, a família vai ficar agradecida. Pô, justamente. Vocês estão fazendo o papel errado. Outra coisa, aí a gente tava falando, cara, sobre esse lance, tipo assim, você dá mais importância pra vida do cara que é famoso do que pra qualquer outra pessoa, né? Tipo assim, isso aí geral tem, cara. Tipo assim, na real mesmo, todo mundo tem. Eu fico falando mal, mas quando o Kobe Bryant morreu caindo do helicóptero, eu fiquei mal pra caraca, que eu me amarrava no Kobe Bryant.
Mas teve um técnico também, ó. Dane-se, cara! Eu quero saber do meu povo, da minha ajudante. Eu quero saber das enterradas, eu quero saber do ponto do final do jogo. E eu quero saber disso. Você tá entendendo? A gente tem essa parada. E a gente tava falando sobre isso. Cara, é a idolatria que a gente pega. Tem dentro da gente mesmo, sabe? A gente idolatra o cara, tipo assim, a gente aceita por qualquer um. Mas, pô, com um cara lá que eu idolatro ele, não. E é uma bagulho assim, cara, isso aí que é idolatria, mano. É uma parada sutil, mas ao mesmo tempo é muito explícita, né, cara? Uhum. Porque é muito sutil pra você enxergar isso. Mas tu de longe, tu vê essa parada. Eu tava falando com o Yuri que no mesmo dia eu recebi... Caraca, hoje, hein? Pois é. Então vamos ficar quietinho. Fala aí. Não, deixa eu terminar essa. Eu recebi no mesmo dia uma foto. Eu recebi, não, tava passando no Instagram assim. Aí eu vi um negócio lá do Cristiano Ronaldo. Uma notícia do Cristiano Ronaldo. Pegou coronga também. Comprou uma ilha pra botar a família na ilha pra não pegar o coronga. Aí eu pensei comigo. Eu vi as duas notícias, né? Que a menina me mandou e essa. Eu falei, tá vendo? Você tá vendo? Você tá entendendo que o cara, o milionário que você idolatra, na primeira oportunidade que ele tiver, ele não tá nem aí pra tu, ele vai se isolar onde ele puder, longe de você, e vai ficar lá de boa. E você aí, aqui no Macaé. Em Macaé! Fala aí. Pois é. Mas é verdade mesmo. Agora, outra coisa que eu queria falar. Primeiro, eu ia falar um negócio, mas eu até esqueci. Tanto que vocês falam. Nossa. Mas enfim, outra coisa que me deixou muito pé da vida esse fim de semana foi o seguinte. Quem me segue no Twitter já viu, vocês não seguem, claro, por isso que eu tenho que falar aqui. Ele tá de sacanagem. Ele fala, tu tem que repetir isso, essa... Eu vou repetir. Por favor, o Diego segue. É Calme Mordecai, o animador do Irmãos Caverna, o cara, o mito, enfim. E eu tava lá, eu falei no Twitter. Cara, recebi por WhatsApp um comunicado de uma reunião de igrejas que teve aqui, né, das igrejas que eu faço parte, e eles decidiram assim, olha, resolução tal 2020 sobre a frequência de cultos nesse negócio do coronavírus. Aí eu, aí, olha só, em resumo, deixa eu resumir para não falar muita coisa. Em resumo, o que aconteceu? Eles decidiram que vão continuar tendo culto normalmente, entendeu? Uhum. Mas que recomenda os irmãos não abraçar, apertar a mão, né? Esse tipo de coisa. Para evitar contágio. Eu já fiquei pé da vida. Mas lá em cima, no considera que resolução tem isso, né? Considerando isso, considerando aquilo, considerando tal, resolve. Aí você vai falar. Um dos considerando, sabe o que era, cara? Considerando que as autoridades não recomendaram fechar a igreja. Aí mesmo? Não, eu falei, peraí. Eu achei que eles tinham recomendado usar. Não, que seja, cara, que tivesse. Olha, presta atenção. Considerando que as autoridades não recomendaram fechar a igreja, a gente vai continuar. Mas assim, peraí, se o governador, o prefeito tivesse mandado fechar a igreja, vocês iam fechar por causa de uma gripe? Sério mesmo? Não, eu falei, peraí, sério mesmo? Pelo amor de Deus, olha só. Me faz um exercício mental. Imagina você. Se você tá ouvindo, você acha que devia fechar? Vai tomar naquele lugar, mas faz um exercício mental. Imagina que você subiu e você tá diante de todos os cristãos ao longo da história, tá? Olha para a cara dos mártires, do Estevão, que foi o primeiro mártir. Olha para a cara do Estevão e fala assim, cara, eu resolvi não ir mais para a igreja, sabe por quê? Porque o governador mandou ficar em casa por causa de uma gripe. Sério mesmo, cara? Eu falei assim, cara, isso aí é muito absurdo. Isso não entra na minha cabeça. Não, e aí eu fui discutir com um cidadão. Não, eu acho que tem que fechar mesmo. Eu falei assim, por quê? Porque aí botou um artigo lá do Código Penal. Já Penal. não gosta de ir pra igreja, danado? Aí botou para de mentira.
botou um artigo do Código Penal, ou sei lá de onde, que botou assim, desobedecer ordem de autoridade referente a, tipo assim, para passar para evitar contágios, doenças contagiosas, blá blá blá, pena, tantos anos. Assim, que se dane. No primeiro século, o governador, o César, falava assim, ele não mandava ser preso, não. Se você fosse para a igreja, a gente mandava pendurar com um pau no meio do seu cu e botar fogo em você, pra você virar poste de noite. E o pessoal ia. Pois é. Muito não, se você pensar nos crentes de hoje, mas num ambiente mais hostil, como na China mesmo, exatamente aqui, gente. É completamente proibido e eles continuam se reunindo. Não, na moral, cara, dá vontade de botar esse cara em frente pro outro e traduzir. Não, de repente, pro cara de repente Não, fala. De repente, lá na China também, eles pararam de ir pra igreja, né? Porque agora tem corona. Eles pararam de se reunir. Antes era só o governador. O imperador que queria matar, né? Antes eles mandavam matar, mas agora que tem corona, poxa, não, aí não. Cara, pelo amor de Deus, né? Deus tem paciência conosco, né? Não, aí eu acho que. Não, só Deus mesmo ter paciência, cara. Putz, não, mas deu vontade de reescrever. Vamos reescrever uns versículos aqui da Bíblia, então, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Salvo no caso de coronavírus. Mas leve um álcool em gel, né? As portas não vão prevalecer, mas leve o álcool em gel aí, meu irmão. Pra abrir a porta, pô. Não, na moral, cara, que vergonha, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu fui conversar com um pastor e ele falou que quem fez força para a igreja não fechar foi ele. Porque o pessoal que estava reunido estava querendo fechar também. Porque aqui na cidade, uma Assembleia de Deus fechou, a Segunda Batista fechou também. Assim, cara, que... muita conformidade, né, cara? Na moral, você que tá me ouvindo... Ninguém não quer ir pra igreja. Você que tá me ouvindo aqui, se você tá ouvindo... contigo. Você é de uma igreja que o pastor mandou fechar, sai dessa merda dessa igreja, porque isso não é igreja, isso é um bando de covarde. São os covardes que... Amém, Xará, e vão pro inferno, porque se você ficar nessa igreja, vai pro inferno, é um bando de covarde. Preach the church! Aleluia! Mas é muito sério, né, cara? Pô, agora, é se conformar demais, né? O povo... oferta. É muita conformidade, né, cara? O povo, é a população literalmente se conformar com esse século. É muita hipocrisia, meu irmão, na moral. É muito. Tá bom, já te carreguei. Vamos pra entrevista? Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigues. Então vamos embora. Estamos aqui com, como eu falei lá no Twitter, as mulheres mais redpiladas do Twitter. E também, né, uma das poucas mulheres do Twitter, porque no Twitter quase não tem mulher, né? Tem muito nico, mas não tem muita mulher. Estamos aqui com as mulheres mais redpiladas do mundo. As meninas do Epstein, elas não gostaram desse apelido não, mas eu... Você lembra disso? É o quê? Teve um episódio que eu fui falar de vocês, eu, sem querer, eu tava tentando lembrar o nome, as meninas do Epstein. Aí a Amanda veio, pô, Igor, meninas do Epstein, caramba. Que mancada. Mas estamos aqui com a Amanda e a Juginger para falar sobre um novo projeto delas chamado Mais Podcast. E aí, meninas, tudo bem? E aí, Igor, quem mais tá? Diego. Pois é, hein? Mais um podcast para entrar aí nesse obscuro mundo dos podcasters, né? Pois é. Como eu falei no episódio anterior, né? A gente é um podcast do Rio de Janeiro que não é um podcast quebrado do Rio de Janeiro. Um dos poucos que sobrevive. Raridade, hein? Raridade. Pecinha, ó, tá valendo mais que o dólar. Tá vendo? Oi, né, gente? Oi, tudo bem com vocês? Estou aqui também.
Tudo bom? Tô aqui. Vamos falar bastante besteira. Não sei se pode falar palavrão. Vou me segurar. Prometo que eu vou ser bem bonitinha hoje, tá? À la vontade, minha filha. Fale o que você quiser. Rapaz, hoje o Diego tá atacado. À vontade. Antes de a gente entrar aqui com vocês, a gente tava fazendo um iniciozinho nosso. Ele mandou como é que é, Diego? Second Law. O Law foi, britânico, certinho. Foi aquele Second Law, né? Second Law. Não, Second Law. Tá poliglota, menino. Mas vamos lá. Meninas, vamos falar primeiro do Mind Control. Para quem não conhece, para quem não conhecia vocês antes, explica um pouquinho ali de como que vocês já estavam começando um pouco esse projeto antes com o Red Pilados, como que era mais ou menos o objeto do podcast de vocês e como que vai ser agora com o Mind Control. Fala para nós aí. Sim, eu já conhecia, explicando um pouquinho antes como eu e a Ju nos conhecemos, foi num grupo no WhatsApp, justamente sobre Red Pills, né? Uhum. E a afinidade bateu ali de cara, o retardo é o mesmo, é bem parecido, e as bandeiras, né, são as mesmas, são bem parecidas. Então surgiu a oportunidade, né, da gente fazer o Red Pilados Cast, um podcast sobre Red Pill, sobre, vamos dizer assim, teorias da conspiração. Infelizmente chegou ao fim, mas aí eu e a Ju sempre estamos falando, vamos continuar assim, mas do nosso jeito, é claro, porque é um projeto tão bacana, a gente fala assim, a gente acaba falando daquilo que ninguém mais fala, ou quer falar, ou tem coragem de falar e dar nome aos bois. Vamos continuar a fazer? E topamos fazer um projeto que, vamos lá, a gente vai tirar o curativo do dodói de todo mundo sem dar beijinhos antes, né? Falar aquilo que tem que ser falado, falar o que realmente está acontecendo, adentrar aí no submundo do mundo e trazer para a galera aquilo que a gente às vezes trata como uma teoria da conspiração e que, na verdade, é a realidade, né? Às vezes você vê alguma coisa e fala, poxa, isso não pode ser verdade. E, cara, quando a gente pega, né, Ju, a gente começa a estudar, a gente começa a ler e a gente começa a ver casos, assim, reais, assim, documentos registrados em órgãos do governo, não que isso signifique que seja certo, mas que dá uma veracidade maior àquilo, é legal a gente trazer, porque, igual, por exemplo, um assunto como pedofilia, uma coisa que não é uma coisa fácil de falar, não é uma coisa fácil de escutar, mas é uma coisa que a gente precisa falar. Então, a nossa intenção é essa, é a gente falar aquilo que precisa ser dito e que nem todo mundo tem coragem de falar, né? Exatamente. E, cara, pode falar, Ju, pode falar. Não, eu só ia concordar, falei exatamente isso. Tanto que na época que deu aquele hiato, a gente ficou desesperada, tipo, gente, mas a nossa lista de pautas estava tão intensa e tão extensa, os assuntos estavam, assim, pegando fogo. Não vamos ficar parada, a gente tem que continuar, já tinha tantas ideias, né? E como a Amanda falou mesmo, é um assunto que você não ouve o pessoal falar aqui. Lógico, tem os canais no YouTube e tudo, mas são pedaços, né? É bem solto, assim, cada hora é um tema, então é diferente o formato. Mas assim, em podcast mesmo, de sentar, conversar, fazer uma pesquisa, tanto que, coitada da Amanda, a gente tá atrasada para gravar por minha culpa, né? Porque falta de tempo. E assim, não é um podcast que você senta, vamos conversar, vamos. Não, tem muita pesquisa por trás. Então, é livro em PDF, é vídeo, é documentário, é matéria, é artigo disso, link daquilo. É, assim, ler e ver vídeos e pesquisar durante dias para poder gravar um podcast. Então, não é muito fácil fazer. Mas a gente gosta tanto, não vamos deixar parado isso, vamos continuar. E vou falar com vocês, o bom do podcast de vocês, comparando com outros canais e coisas que falam sobre essa mesma temática,
é que, pô, cara, dá muito mais credibilidade quando vocês falam, porque vocês realmente trazem muito material, entendeu? Não é só aquela coisa mesmo, tipo assim, é um áudio que o cara tá falando da cabeça dele e você até chega a acreditar em algumas coisas porque você vê que faz lógica, mas não tem uma coisa assim muito... Você não vê que o cara preparou aquilo. A gente toma muito cuidado com isso, né, Ju? Tipo assim, às vezes, sei lá, eu recebo um link falando de alguma coisa, daí eu já mando pra Ju e falo, pô, você ouviu isso? Você acredita nisso? Vamos pesquisar? Porque às vezes, por exemplo, lógico que a gente cai em muita fake news e tal, e também quando você vai... É que vocês vão peneirando a informação, né? De teoria da conspiração, assim, você tem que verificar muito bem, assim, quem que é que tá falando isso? Porque eu já me deparei com casos de pessoas que viralizaram, que são reconhecidos em tal tema, e aí na hora que eu ia pesquisar, o cara tinha um histórico ali de mitomania, vamos dizer assim, um histórico de coisas que não acabava colocando em xeque a credibilidade dele. Então a gente toma muito cuidado, é o que a Ju falou, é uma coisa que leva tempo, não é uma coisa que pode só ligar o microfone e falar. Então a gente sempre procura, vamos ver, a gente viu isso aqui, vamos ver se tem alguém discordando dele, para aí a gente ver ali, vamos ver, a discordância faz sentido? Não faz? Vamos ver uma terceira opinião, entendeu? Uma quarta, uma quinta. E eu acho que o bom do nosso trabalho é que eu e a Ju, a gente sempre procura trazer casos reais para você mostrar que não é só no mundo da, abre aspas, teoria da conspiração que isso é falado, como, por exemplo, MK Ultra, né, controle da mente, terapia de eletrochoques e tal, para controlar uma pessoa. E aí eu falei, vou pesquisar aqui um caso real e tal, que foi documentado. Daí eu achei lá na Itália que a polícia fez uma operação e prendeu a galera, alta cúpula da cidade, prefeito envolvido, tudo. E, tipo assim, era uma operação séria. E a operação falava sobre como que eles procederam, como que foi a investigação, o que tipo de coisa que eles estavam fazendo. Então, eles estavam usando os mesmos métodos de controle da mente, né, de MK Ultra, que foi usado lá atrás. Então, isso é o quê? Uma coisa que a gente vê, que as pessoas olham e falam, poxa, se a polícia está envolvida nisso, se a polícia divulgou esses documentos, então dá uma credibilidade maior, né, quando você vê esses documentos, quando você vê até a mídia mainstream, né, a mídia convencional falar disso. Então, esse é sempre um cuidado que a gente toma ali para falar, porque, cara, senão, qual vai ser o sentido da gente ainda mais agora, né? Porque tem tanta montagem, tanta coisa nada a ver, e tanto meme no meio, que para você dar aquela filtrada demora um pouco. Que nem esse lance do corona mesmo, um monte de imagem nada a ver, um monte de notícia nada a ver. Falei, caramba, gente, vai ser difícil, hein? A gente tentar separar. E quando separa também, é ver todos os lados. Então, tá, uma pessoa tá falando que é isso, a outra daquilo, aquela outra. Aonde que isso vai se encontrar para virar realmente uma teoria ou realmente uma verdade, né? É um trabalho, assim, bem... Qual o testemunho que minucioso. O outro, né? Uma coisa nesse sentido, né? Tipo assim, o que vai confirmar isso? O que faz uma informação? O que anula a informação? O que confirma, né? Uma coisa mais assim. É aquele trabalho de inteligência, contra-inteligência e contra-contra-inteligência. Então você fica perdido, meu Deus do céu. A gente fica louquinha. Tem um material humano muito grande aqui, né? Vocês fiquem ligados. Sim. Mas, cara, e vou te falar, uma das coisas que eu mais gostei, uma das informações que mais me chocou, assim, sobre quando vocês falavam sobre controle mental, eu esqueci o termo que você falou agora, MK Ultra e tal, e sobre a programação mental que se faz em artistas e tal. Cara, quando você falou da Britney, ela raspar o cabelo, e, mano, sentido, porque eu lembrei de um monte de caso parecido, né? Não foi só a Britney que deu essa louca de surtar e rapou o cabelo e ficou maluca. Você tem um monte de casos assim. Ué, praticamente todos os artistas da Disney ficam assim, um hora ou outra, né? Não chega ao extremo de
de raspar a cabeça, mas todos os artistas da Disney eles têm uma pitada de... É 98% santo, mas aqueles 2% é safadeza. Não, elas falam de um negócio daquela Hannah, não é Hannah Montana, não, aquela outra, iCarly. Ju, eu lembro de tu falar isso, eu lembro da Ju falar assim, não, o produtor lá do iCarly, aí ela fala assim, aquele ali tem cara de incel, pelo amor de Deus. Aí eu fui ver quem era. Mano, mas o cara tem mesmo, cruz credo. É o meme, assim, vivo. Exatamente. É a coisa real, Aí é engraçado, né? Porque todo mundo fala assim, pegou essa alcunha de teoria da conspiração, pegou esse nome de um tal jeito que tudo vira teoria da conspiração. É um negócio um pouquinho mais esquisito, que entra naquele... Aí a gente volta naquela coisa que a gente falava no podcast também, que é a similaridade com o filme, né? Tudo parece um roteiro muito ruim de Hollywood, aquele filme lá do B, e no fim é verdade. Então eu já jogo lá em cima. Quanto mais absurdo, mais verdade. Se a historinha tá muito morna, muito bobinha, verdade. Isso daí é mentira. E, cara, a gente sempre procura, né, ver, assim, e você começa a ver, igual, por exemplo, o caso da Britney, né? Você fala assim, mano, ela tá loucaça de droga, de sei lá o que. Tá também, mas por que ela chegou aí? Daí você começa a investigar, assim, o histórico familiar dela, sabe? Gente, é uma coisa que não entra na minha cabeça, que tipo assim, como que 90% de Hollywood é todo mundo meio pancado da cabeça. E aí você começa a ver, assim, outros artistas que falam, assim, igual o Corey Feldman também, que fala tudo, que ele foi uma criança escrava de Hollywood, que ele sofreu muito abuso. E aí você começa a ver outros também falando, assim, né? A vida... assim, eu nunca fui em Hollywood, mas o pouco que eu sei dos artistas e desse estilo de vida que eles levam lá, cara, tem que ter uma índole diferente, cara. Tem que ser uma pessoa diferente. Tem que ser aquela pessoa que é igual a minha sobrinha, tudo pela vitória. Não tem um limite para o que a pessoa pode fazer para ela conseguir o que ela quer, entendeu? É um tipo diferente de pessoa que tem que ser para você conseguir vencer em Hollywood, cara. E você vê assim, sim, justamente igual, por exemplo, já vi vários produtores, principalmente, né, ali na música, comentando como que certos artistas, eles não tinham, assim, um talento para explodir desse jeito, e, porra, tá ali, explode ali, eu acho que é tipo assim, 90% é o cara que faz o pacto mesmo, e 10% ele tá ali pelo talento, porque não tem lógica, quando você entra naquele mundo ali, é como vender a alma mesmo. Tem gente que fala que realmente isso é a alma. Mas você fica vendo também, por que tanta gente entra no mundo das drogas e tal. Eu vi uma vez uma cantora brasileira, eu não lembro qual, antiga mesmo. Daí ela fala que ela foi para uma clínica de reabilitação e tal, e primeiro dia dela em casa, quando ela voltou, passaram ali um papelote ali de cocaína debaixo da porta dela. Por quê? Porque os caras não querem... eles querem deixar essas pessoas dependentes, assim, sabe? Não querem querem pessoas controláveis. Eles não querem pessoas que pensam por si só. E aí vira, né, aquele ciclo vicioso, e você vê que quando é alguém que tenta sair disso, essa pessoa é cancelada, né? Você não, vê, um exemplo que... Pode falar, desculpa, pode falar. Não, você vê, por exemplo, o que aconteceu com o... Vixe, esqueci o nome dele agora. Mel Gibson? O cara que fez... Mel Gibson, isso. Mel Gibson, quando ele fez o Paixão de Cristo, porra, foi quando começou essa coisa, começaram a chamar ele de antissemita, veio essa história de que ele era um alcoólatra, e
até o ator principal do filme, ele fala que ele sofreu um cancelamento muito forte ali. E aí vem a mídia em cima, bater em cima do cara. Por quê? Porque ele estava nadando contra a corrente, fazendo um filme, fazendo de um jeito que eles não queriam que ele fizesse. Tanto é que o ator, o Jim Caviezel, alguma coisa assim, falou que quando o Mel Gibson foi convidar ele para fazer o filme, ele falou assim, olha, eu quero fazer um filme aí, mas eu acho melhor você não aceitar, sabe? Não sei nem se é bom a gente fazer esse filme. E aí o cara vai lá, arrisca, faz um puta filme, que foi um sucesso. E aí começa, né? Porque você é antissemita, você é um alcoólatra. Aí é com outro, vamos lá, ele bate na mulher, ele é assediador e tal. Tem casos que realmente os caras são, mas quando você vê que a mídia do nada começa a bater em cima desses caras, pô, vamos pesquisar? Porque os verdadeiros pedófilos, gente que, tipo assim, tem, igual, por exemplo, o Tom Hanks, né, que já foi acusado de abuso. Cuidado, eu não quero ser processada, por isso que eu estou falando. O coronavírus dele sumiu, dele da mulher, já tão bom. Ei, já tão bom saltitando. Então, tipo assim, Que pena. você vê que os caras que, tipo assim, foram acusados lá atrás, o Polanski, né? Pô, o cara tá ganhando prêmio até hoje. Eu ia falar isso, e além do Mel Gibson, que é um cara que realmente você vê que ele sumiu, não aparece mais em filmes, não aparece. Pra você ter noção, cara, eu tava vendo aqueles Google Filmes, sabe, que você aluga, que é do YouTube. Aí eu tava procurando um filme, vou ver um filme aqui, tô procurando um filme pra ver. Pô, apareceu um tal de O Gênio e o não sei o quê, que era o Mel Gibson, mas, cara, era um filme que você via, que, tipo assim, deve ter custado R$2 pra fazer. Eu falei assim, caraca, maluco, Mel Gibson, cara, Mel Gibson acaba a carreira, né? Acaba o cara que já fez filmes. Cara, o cara era máquina mortífera, gente. E não só isso também, porque ele fala umas verdades, até agora o pessoal não chama ele pra entrevista por isso, chamou ele pra entrevista, ele já manda umas red pill na cara da galera, sem filtro nenhum. Aí o pessoal, tenta cortar, tenta não dar bola, e fazer ele como louco, mas eles fazem isso com todo mundo lá. Falou as verdades, você é tido como louco. Então, pra te cancelar, né? Não, e o pastor aqui tá comentando que depois do Paixão de Cristo, ele ainda lançou aquele Apocalipto. Maravilhoso, é maravilhoso. Joga a Red Pill total sobre índio. Acaba a sua imagem de bom selvagem do índio, tá ligado? Sim. Você fica com vontade de ser o católico espanhol e ir lá matar os índios também. E você vê como que a mídia bate em cima. Por isso que, vou falar uma coisa que pode chocar muita gente aí. Não acredito totalmente nessa conversão aí do Kanye West, tá? Não tem ninguém batendo nele, muito pelo contrário, estão endossando o cara pra caramba. Então eu falo, algo de errado não está certo. Foram uns simbolismos ali, sabe? Porque, igual, por exemplo, o caso do Morgan Freeman. O Morgan Freeman chegou, foi lá, se não me engano, foi na CNN e falou umas verdades sobre o racismo, sabe? Falou que não... eu lembro dessa. Cara, ele falou 2 vezes no 60 minutos e na CNN. E aí ele falou, cara, eu tô aqui hoje na mesa de jantar. Se eu cheguei aqui, outros podem conseguir. Tá, é difícil, mas não é impossível. Então, não acho que seja essa... que, né, ele mesmo fala nesses meninos que não tem que ter dia da consciência negra, não tem que ter, que acaba com o racismo, parando de falar do racismo. Aí tem gente que fala assim, ele não é negro, e aí começou o papo de que ele era assediador, que não sei o quê. É sempre a mesma história, não muda. Pois é. Assediador, bate na mulher, é antissemita, é sempre alguma coisa dessa. Eles usam as mesmas táticas, é sempre a mesma agenda deles, é tão velha que o negócio tá caindo aos pedaços, porque é sempre a mesma coisa. Então todo mundo que você vê que... É aquela coisa que eles falam, como que é the ones who scream the loudest, alguma coisa assim. Quem tá gritando muito é quem tem mais culpa. E a gente vê muito isso acontecendo, principalmente agora, por causa do Trump e tudo mais. Todos os caras, todos, e as mulheres também, que nem a Bette Midler, tudo, todas que estão gritando, falando um monte de besteira, você vai procurar, você acha pedofilia, você acha
as coisas podres lá que eles fazem. E os caras gritando, acusando os outros. Então, estão apontando e eles têm um armário cheio de esqueleto. É muito bizarro você ver isso acontecendo. É porque é a tática de você usar os mecanismos naturais que você tem na sua mente, que é o seguinte. Se você tá andando na rua e de repente você vê alguém gritando socorro, socorro, você normalmente não vai achar que a pessoa que está gritando socorro é que, sei lá, agrediu alguém. Você vai procurar alguém perto da pessoa e vai pensar, tá entendendo? Então, essa tática é simples, assim, se o cara tá gritando, o normal é você pensar, caramba, quem que tá batendo nesse cara? Você nunca vai pensar, tipo assim, esse cara que tá berrando aí é o que acabou de matar o outro ali, sabe? Isso não rola. E eles jogam... mas tem aquela coisa também, quando a pessoa te acusa de algo, isso aqui na esquerda, lá fora em Hollywood, tudo... É porque a pessoa já fez. E quando ela te acusa com tanta certeza, é porque ela fez bem feito. Então ela entende do que ela tá falando. É aquela coisa louca do cara, né? Ah, você, sei lá, aqui no Brasil ficam acusando, né, de fascismo, disso, daquele outro. É porque ela já faz isso por tanto tempo, todo santo dia, que ela entende perfeitamente como funciona. Então ela entende, ela conhece aquele sentimento. Então ela te acusa com toda a propriedade do mundo. Porque ela que faz. Ela tá no campo conhecido dela. É muito engraçado. E você começa a ver também que como que a mídia é porca, porque querendo ou não, gente, a mídia é a SECOM do capeta, vamos falar assim. Ela é ela que é responsável por exaltar alguém e acabar com alguém, né? Então, assim, um dia você verá a mídia que o cara, ele é foda, você tem que seguir o que ele fala, comprar o tênis que ele usa, sabe, comer o que ele come, e aí o cara sai um pouquinho fora da curva e aí já começa a falar uma coisa que, tipo assim, se ele não tivesse feito algo, iam ficar de boca fechada. Você vê, por exemplo, a mídia quase não fala sobre a escola lá na África da Oprah, né? A Oprah é dona da mídia, praticamente. E a da Madonna também, não falam nem da Oprah nem da Madonna. E um monte de menina que foi abusada sexualmente na escola da Oprah na África. E, cara, você não vê falando disso. Pois é, você não vê mesmo. Não sei. Eu só sei disso por causa de vocês. Esse tipo de informação só vem quando eu vejo vocês na timeline do Twitter, pô. Olha, para você ver a gravidade das coisas que acontecem, mas é mais importante falar que 19 pessoas morreram de coronavírus, né? Do que falar o que as ONGs fazem, até a Cruz Vermelha, a ONU também, né? Sobre todas as pessoas que eles traficam, sobre o abuso que estava acontecendo, sobre o tráfico de órgãos. Isso aí não estoura. Saiu uma matéria em algum site meio assim, aí você vai procurar, tem que procurar pra caramba. Aí você acaba encontrando uma fonte mais confiável e nomes. Aí você vai ler os nomes e você realmente vê que o cara tá preso. Aí você fala, putz, aconteceu mesmo. E a mídia, silêncio total. Você vai falar que a Cruz Vermelha tá vendendo criança? Aí, peraí, vai estragar o esquema deles? Como que a Globo News lá, o G1... vai passar propagandinha da Cruz Vermelha para doação depois, né? Isso. E a musiquinha Everybody Hurts? Ninguém vai mais ouvir, entendeu? Aí perde o esquema. Nossa, que raiva que eu tô. É muito grande, é muito assim... É o Deep State, né, ali que eu falo assim, quando eu falo Deep State, eu não me refiro só ali à política, ao governo ali tudo. É todo um sistema podre mesmo, um pântano, que tem muita gente interligada, sabe? Porque você vê, por exemplo, e todo mundo que trabalha... Desculpa, pode continuar. Não, nos casos do Epstein também. Cara, você fica vendo assim, vamos lá, pensa comigo, vocês aqui me respondem. Eu sou preso em 2007 por pedofilia ou por prostituição infantil. Você, Igor, você é o cara oficialmente mais rico do mundo. Obrigado. Você vai continuar tendo uma relação comigo, fazendo negócios comigo, participando de jantares comigo? Pô, claro que nunca. Mas nunca. E, cara, aí você vê lá no... Aí, porra, em 2011, 2012, 2013, 2014... O cara mais rico até então na época, que é o Bill Gates, posso falar que eu não vou ser processado, porque até ele já confirmou, o cara tá encontrando com o Epstein. O cara pega jatinho emprestado do Epstein. O cara mais rico do mundo pegando jatinho do Epstein emprestado.
Que é isso, gente? A gente tinha dinheiro nem pra comprar. Ele não sabia. Que nem agora ele falou que vai ser filantropo, não quer mais ser CEO de nada. Olha que bonzinho que ele é. É um amor de pessoa. Eu acho que ele quer daquela fazenda dele no New Mexico lá. A filantropia fazendo um teste. Rende muito mais. A lavagem de dinheiro nessas merdas rende muito mais. O dinheiro é muito mais. No caso do Bill Gates, literalmente as merdas, né? Porque ele tá fazendo exatamente isso. Pois é, cara. Então, tipo assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como que esse povo, se você é o cara mais rico do mundo, pelo menos eu, na minha visão, se eu sou a pessoa mais rica do mundo, caramba, para eu conversar com alguém, eu vou querer saber quem que foi a professora do jardim de infância do bisavô dele. Não, e olha que engraçado, a gente tá falando assim, né, de caras todos poderosos, né, super ricos, e tem essas conexões estranhas e não largam o osso, né, os caras continuam se envolvendo com gente errada porque eles são piores. E a gente aqui na direita se matando porque um não compartilhou o negócio e o outro curtiu o tweet de não sei quem. Pois é. Isso mostra que a gente jamais será corrompido, que a gente jamais entrará em esquema nenhum, porque a gente vê alguma coisa errada com curtida, já sai soltando os cachorros pra cima e desfaz a amizade e manda todo mundo tomar no cu. Aí já mostra a nossa independência, né? Nossa autonomia. Certo? Graças a Deus pelas doencinhas mentais da direita. Aí. E aí você vê, assim, como que hoje, assim, eu falo com convicção, né? Os caras estão desesperados. Não, eu imagino. Desesperados. Mano, pra você ter ideia, eu acabei de ler uma notícia, assim, um post. Olha que interessante. Um cara falou assim, olha, há um mês atrás... É interessante, não que eu acredite totalmente no que ele falou, mas ele falou assim, como o Google está sendo dominado pelos que eles chamam de chapéus brancos. Tipo assim, as pessoas boas, sabe? Lá nos Estados Unidos tem os chapéus pretos, chapéus é ótimo, chapéus pretos, chapéus brancos, para denominar quem é bom e quem é ruim. O branco é bom, o preto é ruim. Daí ele falou assim, como os chapéus brancos já estão entrando no Google. Porque ele falou que um mês atrás ele tinha pesquisado sementes de damasco no DuckDuck, no Google, e as primeiras reportagens eram que a semente de damasco, sei lá, dava câncer. E ele falou, ele falou assim, porque eu sei que isso é mentira e tal, sempre soube. E aí ele falou, olha agora que eu pesquisei de novo nos dois, e as primeiras reportagens falando que não, semente de damasco não dá câncer. Então eu fico vendo, assim, hoje eu falo com propriedade que os caras estão desesperados porque a internet, eles deram a internet pra gente e a gente está usando a internet para bater em cima deles. Trump foi eleito por conta das redes sociais, Bolsonaro foi eleito por conta das redes sociais. Então é por isso que eles estão punindo tanta gente, né? Com medo. E pensar que não era esse o objetivo da internet e os caras se ferraram, deram na nossa mão o que aconteceu. Os caras, putz, agora que a gente controlar todo mundo e observar a vida de todo mundo, olha, desculpa aí o agente que tá selecionado para me observar, só tá vendo desgraça do lado de cá, perdão, viu? Perdão pela olheira aqui, não tô muito apresentável para o meu agente da BIM ou do FBI, sei lá. Então os caras pensaram em controlar a gente com a internet e deu um 360 maravilhoso. O que eles fazem? Não, vamos proibir. Meme não pode, é artigo 13, é não sei o que lá, não pode mais, vai ser preso. Aí vem choice da vida que você não pode desobedecer o governo, que você vai ser preso por 4 anos. E, cara, os caras estão muito retardados. Estão muito, e isso é bom, porque antes, mano, imagina, vamos supor, uns 10 anos atrás, vamos falar assim. Comecinho ali de Twitter e tal, a galera começando a interagir. Cara, hoje acontece uma coisa lá no Nepal, dentro de poucas horas você já fica sabendo. E dentro de mais algumas horas você já fica sabendo que não é bem aquilo, é outra coisa, sabe? E aí você começa a ter contato com pessoas de outros países que compartilham. Gente, eu converso com gente Eu sou péssima em inglês, eu jogo tudo no Google Tradutor, ou então peço ajuda aos universitários, mas eu converso com um monte de americano. Sabe, na época das queimadas na Amazônia, um monte de americano chegou em mim, Amanda, o que está acontecendo? O Bolsonaro pôs fogo aí mesmo? Falei, infelizmente não, ainda não fizemos o estacionamento, mas pô, você vê que hoje
As pessoas, elas olham ali o que a CNN está falando e falam, não, eu tô seguindo uma pessoa do Twitter lá no Brasil, deixa eu ir lá nela perguntar. Isso é maravilhoso, cara. Pois é verdade. Isso é maravilhoso. Até o trabalho que o Paul Serran fazia no Twitter, agora ele tá só no YouTube, né? Que ele fazia no Twitter e fazendo threads e colocando ali, sabe, notícia, fazendo essa troca entre Brasil e Estados Unidos, dando informação pra galera. É muito importante o pessoal que faz isso. Porque, como falam, nós somos a mídia. Então, a galera vai receber primeiro pelo WhatsApp e depois vai entrar na internet para ver o que está acontecendo. Ou então na TV, né, ver no jornal. Então, antes do Guga Chakra tá chorando, já tá todo mundo rindo da cara dele. Sim, pois é. Exato. Antes do cara saber por que o Guga Chakra chorou, já sabe que é uma piada. Sim, sim. E, cara, isso é maravilhoso. E você consegue também ter uma visão de mundo muito maior, né? Porque a gente tinha visão do mundo lá fora do que passava na TV ali pra gente, o que eles queriam que a gente soubesse, né? Então hoje você... Cara, já chegou uma pessoa pra mim e falou assim, cara, eu li aqui de outro país, eu não lembro, era da Europa, eu li aqui que o Brasil é um país muito cristão e tal, mas poxa, aí não é só bunda e prostituição? Então, tipo assim, a mídia vende a imagem. Isso é muito culpa do Brasil também, que vende essa imagem lá fora, né? E não tem ninguém para rebater, a não ser quem vai para lá. Antigamente isso, né? Hoje não, cara. Hoje você vê, por exemplo, aquele cara lá da Polônia, o Basic Poland, né? Que, tá escrevendo no Conexão Política, agora o cara lá da Polônia, e essa galera se conhece onde? No Twitter, sabe? Pessoas que têm a mesma afinidade de diversas partes do mundo. Gente, eu conheço com gente converso com gente da China, com gente de tudo quanto é lugar, e a troca de informação é muito legal, porque hoje a pessoa vê uma reportagem e fala, não, peraí, eu tenho um contato lá nesse país, deixa eu ver qual é a verdade, o que ele acha. E aí você consegue conversar e saber a visão do chão da fábrica, né? Ali, exatamente. Do povo. E isso é muito importante. E por isso que a gente está tudo sendo banido aí, viu? Não pode falar nada. E por falar nisso, é engraçado essa parte, né? O Brasil é só bunda, não sei o quê. Vamos lembrar de 83, que o João Dória fez aquela campanha lá para a Embratur, né? Vendendo as mulheres do Brasil, praticamente prostituindo todo mundo daqui. Vem pro Brasil, gente, dá nada. Em 83, hein? Olha esse Dória. Naquela época, bom, nunca nem gostou de mulher, né? Vamos falar a verdade. Então, peraí. Então, eu ia até falar isso. Você lembra que na época atrás surgiu um vídeo do Dória aí, né? No motel, com um monte de mulher. Você lembra disso? Eu tenho uma teoria aqui. Então, eu tava com dúvida. Surgiu esse vídeo. Aí depois apareceu o vídeo dele no carnaval, de mãozinha dada pulando, fazendo roda-roda. Eu falei assim, cara, o cara que faz esse vídeo de mão dada pulando de roda, ele não pode estar naquele outro vídeo. Entendeu? Não dá. Jamais. Aquilo, pra mim, eu tenho uma teoria que foi o seguinte, aquilo foi uma coisa interna, que ele mesmo pediu pra alguém fazer, tipo, manda, porque essas coisas é fácil, você fala pra alguém acha lá um cara e faz um vídeo, fala, faz uma montagem, pega alguém meio parecido, bota essas mulheres aí, faz uma montagem, porque eu tô aqui pra ganhar o governo de São Paulo, e a galera tá me zoando de viado, então vamos dar um up aí, aí depois eu vou desmentir aí vão ficar divididos, será que é, será que não é? Aí eu apareço com a minha mulher chorando, mostrando que eu tenho um casamento estável, e que minha mulher me ama muito, e que a gente tá unido, e a gente vai ganhar, tipo, uma família brasileira, entendeu? Tradicional, assim. Entendi. Vai ganhar o tio do bar, né? Pra mim, ele mesmo pediu pra sair como comedor pra uns e homem de família para outros. Pai de família. Não, e aí o que ele fez, né? E isso foi uma estratégia excelente, porque ele conquista os comedores e conquista os... Exato. Né, o pastor, ele conquista o pastor e o dono do puteiro ao mesmo tempo. Que aí as tiazinhas ficam com dó, né? Provavelmente pelos mesmos motivos. Sim. Mas aquele negócio, se alguém tinha dúvida se era o Dória ou não no vídeo, qualquer dúvida foi tirada no vídeo do carnaval, não pode ser o Dória.
E ele escorregando lá, dando aquela escorregadinha. Ah, gente, meu filho. O Carlos postou, cara, muito bom. Aquele cara ali, meu filho, ele é o tipo de cara que anda com lenço umedecido no bolso, vai fazer uma orgia. Verdade. Sabe, aquele cara que cumprimenta onde já limpa a mão, ele vai fazer uma orgia. Olha, com aquele jeans branco apertadinho, mas não tem jeito, não. Não tem como. Eu não vou entrar em mais detalhes, não, porque eu sou um pai de família, entendeu? Eu não posso falar essas coisas. Mas não dá. Mas, gente, assim, vamos falar um pouco sobre esse novo projeto. Quais são as novas... assim, a galera já sabe um pouco sobre o que vocês trabalharam, né? Os assuntos e tudo mais. O que vocês têm para apresentar com o Mind Control? Vocês vão focar no MK Ultra, na programação Monarca, ou vocês vão para outros terrenos? Cara, a intenção, eu acho, é falar de tudo, né, Ju? E uma coisa que a gente pensou também, eu comentei com a Ju, achou bacana, é da gente perguntar pra galera o que a pessoa não acredita. Tipo assim, sei lá, eu não acredito nessa teoria aqui. E a gente sentar, estudar o que é, o que fala e vamos ver. A gente vai concordar com você, a gente vai conseguir mudar a sua cabeça, trazer mais do público, porque assim, nós temos um engajamento muito grande ali no Twitter, isso é muito bacana. Cara, não tem um dia que uma pessoa não me marca em uma Red Pill, né? A Ju também, porque a gente é sempre marcada junta, e isso é muito legal. Então, trazer um pouco do que a pessoa pensa, do que ela quer ouvir, de, poxa, me contaram isso, confere, porque a gente recebe muito, né, Ju? A gente recebe muito DM, galera mandando link, perguntando, isso tá certo, esse ator é pedófilo, porque eu gosto dele. Eu já tive vontade de perguntar isso pra vocês. Eu gosto assim, cara, será que esse cara é pedo também, cara? Pô, me amarro nele. Vamos ver, né? Vamos ver aí. A gente já destruiu muitos sonhos já. A galera fica inconformada. Destrói o meu aqui. Não é exatamente sobre pedofilia, mas acho que vocês podem saber. Johnny Depp. Caramba. Ele apanhou da mulher do Aquaman, ou ele também, sei lá, o que vocês sabem? Aquilo lá é um relacionamento realmente tóxico, né? Porque de ambos os lados. O Johnny Depp tem umas conexões estranhas, que ele é muito amigo do Marilyn Manson, e a gente sabe, assim, eu adoro o Marilyn Manson, Eles têm uma tatuagem com o símbolo pedófilo, sim, né? Os dois. Tem, né? tem. Tem uma música do Marilyn Manson, Heart Shaped Glasses, que é Heart Shaped Glasses, é o óculos da Lolita, né? Aquele óculos de coraçãozinho vermelho. Ele namorou a Rachel Adams, que é tipo super novinha. Então, tem umas coisas estranhas. E, lógico, na carreira do Marilyn Manson mesmo, desde o começo, na música Lunchbox, que tinha um clipe, ele levava um menininho pro show, o molequinho tinha tipo 6, 7 anos de idade, e a família deixava ir no show, sabe, ele põe o moleque dentro de uma gaiola, fazia umas coisas assim. Então, tem essa coisa bem bizarra. E ele e o Johnny Depp são super grudados, eles têm a mesma tatuagem, que é aquele coração, né, com espiral dentro. Então, tem muita coisa bizarra. Já do lado da menina, a menina cagou no travesseiro, gente, pelo amor de Deus. O que eu acho mesmo ali, que, tipo assim, não acho que ele bateu nela, essas coisas. Eu amando, assim, o que eu acho. Eu acho que elas quis pegar ele mesmo, sabe? Só que tô nem aí. Tem que se fuder. Arrancou um teco do dedo dele. Então, acho que aquilo. Bizarro. Eu acho que ele passa por umas coisas meio MK Ultra também, de tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá. Então, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Eu quero ver todo mundo dentro do fogo. Sim, ela é bem louca, sabe? Ela tem um histórico bem de uma pessoa que não é normal, como a Ju falou. Mas, assim, no caso, falando especificamente desse caso, eu acho que, tipo assim, ela armou sim pra ele. E, sim, cara, eu acho que ela armou ali pra ele não foi pra tirar dinheiro diretamente dele, foi pra aparecer. Porque, cara, a gente tá vivendo numa moda de mulher acusar homem ao Me Too aí, né?
Então, Sim. que nada mais a gente vai falar isso, a gente vai falar do Me Too, o que realmente é o Me Too, mas que nada é uma propaganda esquerdista, né, comunista, satanista, para acobertar quem realmente faz as merdas e pegar uns que não tem tanta importância para a firma ali, né? É só ver a representante disso tudo, a Rose McGowan, que por um acaso já foi namorada do Marilyn Manson também, ó, várias conexões. Ela, lembra, ficou loucona, o que ela fez? Raspou a cabeça, mesma coisa que todas fazem, então totalmente programada ali, ela tá totalmente loucona. E eu lembro quando o Anthony Bourdain se matou, ela ficou escrevendo um monte de merda no Twitter, tipo, por que você deixou a gente sozinha? A gente precisava de você, e não sei o que lá, sendo que a namorada do Anthony Bourdain na época tava traindo ele, louca, mina louca, e ela foi uma das principais que deram depoimento contra o Harvey Weinstein. Então, olha o rolo que é. Também foi acusada de pedofilia, porque ficou com um ator. Então, para você ver, o movimento Me Too ali, quem acusa tem rabo preso, quem é acusado também tem rabo preso, mas estão tentando livrar do... Você tá entendendo? Então, tipo assim, quando você vê esses movimentos assim, cara... Hollywood, não dá. Não tem, assim... Porque, tipo assim, você começa a ver assim, essas mulheres aí estão focando num cara ali, tal, e estão batendo nesse cara, estão batendo nesse cara, estão batendo nesse cara, e a mídia tá, vamos pra cima desse cara, não sei o quê. Que a gente pega o exemplo do Michael Jackson, por exemplo. O Michael Jackson começou a dar trabalho pra gravadora dele, começou a falar contra o Tony Morello, como é que é o nome dele? Esqueci. Eu sempre esqueço o nome dele, daquele produtor, né? O que era casado com a Mariah Carey. Sim, sim. O Michael Jackson chegava no meio do show, parava o show pra falar assim, esse cara é o capeta na terra, porque ele faz muita sacanagem no meio do show, entendeu? Então, na hora que ele começou a dar trabalho, que ele começou a bater nos caras, assim, e não bater nos bastidores, mas ali, toda entrevista que ele dava um jeito de cutucar os caras, de falar, de deixar subentendido, veio essa merda de pedofilia pra cima dele. Porque ele abusou, porque não sei o quê, porque blá blá blá. E aí pega um cara que era super amigo dele, conheceu ele ainda novo, né, o Corey Feldman, e o cara fala, na entrevista dele, ele fala, mano, a polícia me chamou, me interrogou, eu falei, não tem nada. Eu passo agora para você o nome de todos os pedófilos de Hollywood. A polícia falou assim, não, a gente só quer saber do Michael Jackson. Mas o Macaulay Culkin também falou, não, nunca teve nada. Sempre tava na casa dele, tava no parque, tava isso, nunca teve nada. Então, peraí, os dois que eram os mais famosos na época, não acusaram nem nada, mais próximos, e não acusaram nada, aí vem mãe de pai de não sei do que, acusar o cara. Um dançarino lá que tava falido, sabe, que já tinha sido chamado para entrar na época das investigações, e o cara jurou de pé junto que não tinha nada, que o Michael era ótimo, que ajudou ele muito. Aí na hora que o cara fica falido, sem dinheiro nenhum, cara, mídia, Michael me comeu. Cara, não, sabe, assim, é uma coisa... Isso foi o mais incrível de ouvir o programa de vocês, foi ver que tanta gente que eu nunca imaginava... Pô, o Tom Hanks foi um, cara. Quando vocês falavam do Tom Hanks, que eu fui ver o Instagram do Tom Hanks, eu fiquei arrepiado, falei, caraca, é bizarro, bizarro demais. Aí você vai ver, que nem as coisas... Jackson, que é o cara que a gente sempre pensou que comia todo mundo, não, esse era inocente. Eu falei, que cara, louco, gente. Eu acho que é o mais injustiçado, a alma mais pura daquele pântano, e os caras, cara, isso afetou ele demais, porque ele passou por muito abuso, sabe? Físico, psicológico, sexual, acredito também. E, o pai do Michael Jackson era um capeta, né? Não, isso realmente, cara. Aquele cara ali deve ter chegado, nossa, muito quebrado a cabeça. Não, ele tem uma área VIP ali, o pai dele tem uma área VIP no inferno. Então, tem, assim, esse tem mesmo. Esse cara, Michael Jackson, assim, ele poxa... Não, a família inteira, né? Porque, olha, pra você ver, acho que a avó... a mãe do Michael Jackson, né? O filho dele de 15 anos, o Blanket, estava morando com a avó. E a avó estava sendo cuidada pelo agente dela, sei lá, assistente, sei lá. E o assistente, tipo, roubando, maltratando a véia. E o adolescente lá. Então ele ficava sozinho numa mansão. Olha que desgraça que essa família.
Todos eles, todos. A Latoya, a outra, ela também super esquisita, a Janet Jackson, que casou com o cara bilionário lá, engravidou com quase 60 anos de idade. Meu, que família zoada. Cara, e a filha dele já tá dando sinais de surto aí, sabe? Não, ela deu carona pra um mendigo no meio da highway, deu carona pra um mendigo, aí o cara assaltou ela. Puta, muito fora da realidade, cara. Muito. É gente sem estrutura nenhuma, né? Psicológica, familiar, e o cara era explorado pra caramba, e a gente vai fazer, né, Ju, se Deus quiser um especial aí. Sim, nossa, tem que fazer. Tem que fazer. Agora, o que eu quero saber, o Brasil quer saber. Vocês vão chamar a Débora G. Barbosa para entrevistar no Mind Control? Vamos chegar nessa Vamos ter buffet livre de kebab para ela. Conta aqui para as tias. Que porra é essa que você tomou pra você ficar desse jeito? Cara, olha, eu vou falar eu, Amanda. Algumas coisas dela eu acho interessantes e tal. E outras eu acho que você não precisa ser cara, você pode ser a Miss Blue Pill, que você vê que aquilo ali que ela fala não tem nexo, mano. Principalmente na questão, né, de religião ali, fala... Né, viagem. É que nem um amigo meu falou, porque ele me mandou um link uma vez. O pessoal, que nem você falou, né, manda, todo mundo marca a gente, manda coisas. E ele me mandou esse link. Não, velho, essa daí não dá. Deixa eu ver, vai. Aí eu assisti, eu falei, putz, man, tudo bem. Aí quando eu contei pra ele o caso, aí ele só tinha visto um vídeo, né? Aí ele viu o resto. Aí ele falou uma coisa que ele achou engraçada. Ele falou, sabe o que parece? Parece que ela faz a pesquisa 5 minutos antes de gravar o vídeo. Eu falei, putz, não é que parece mesmo? Então aquela pilha de livros, pra mim, é mais decoração. Não sei, não tô acusando de nada, mas é o que eu percebo. Parece realmente que ali ela monta alguma coisa 5 minutos antes, bem rapidinho e tal. E fica aquela coisinha bem de YouTube mesmo. Eu prefiro o canal Dani Zu. Se for pra assistir alguma coisa assim, eu vou no dele, não vou no dela. Ela é meio... Acho ela meio... viajada, acho que muita gente se sensibilizou com ela, principalmente por causa da briga dela lá com o MBL e tal, né? Porque o MBL xinga, a gente tenta defender, né? Porque... Briga com o MBL, os negros estão querendo matar a gente aqui, ó, que briga. Eu tô falando assim, os beta do Twitter, né? A gente sofre muito com eles. Os caras vê ali, porque o MBL tá chamando a menina e fala que ela não pintou o cabelo. Foda-se, ri junto. Não, e sabe o que é engraçado? É muito engraçado, porque assim, tem os vídeos antes MBL e pós-MBL. Os pré-MBL parece carinha de largadinha. Depois MBL é batonzinho. Aposto que até passa perfume pra gravar vídeo. O ego do ser humano é uma coisa muito, muito complicada. Muito frágil. Eu dou risada. Eu penso, olha... Pra mim, ela é uma criança ainda, tem muito que amadurecer, então... A gente tava tentando empurrar ela pro Diego, né, mas não deu muito certo. É, miserável. Que bom. Toda hora ele vinha falar dessa garota. Cara, vai cagar no mato, essa garota é uma maluca. Aí ele, não, você não conhece ela, que não sei o quê. Fé nas malucas, não. Essa coisa porque o Diego tá numa situação muito complicada, que ele tá morando na Inglaterra, tá aqui de férias, tá voltando pra lá. E eu falo pra assim, cara, se aqui tá difícil, você imagina lá, filho. Porque lá a situação... Vai que você encontra alguém na quarentena. Né? Ele tava falando isso, né? Chegar lá, ele vai ter que... Já tá perdendo a paciência desde aqui, né, Diego? Cara, sei lá, eu fico pensando nas discussões que eu vou ter lá. Fico tentando me preparar, mas é meio complicado. Você mora em Londres, né? Não, eu moro numa cidadezinha entre Londres e Cambridge, chama Letchworth. E agora sim, vou fazer eu que vou fazer a pergunta e tal. E você vai voltar mesmo? Pra lá? Não, por conta, tô falando assim agora por conta do coronga. Você vai mesmo voltar? Porque os caras estão fechando tudo lá, né? Falou que assim, não é pra você sair de casa. Pois é. Nem a pau. Eu tava conversando sobre isso hoje. Foi assim, graças a Deus que a Inglaterra não tá mais na União Europeia.
porque a União Europeia tá mandando e desmandando tudo ali, né? Tá mandando fechar, tá mandando não deixar ninguém sair, essas coisas. A Inglaterra tá de boa. Inglaterra, porque hoje o Boris Johnson anunciou umas medidas, né? Mas é aquela. Assim, eu acho que. Voltar não é nem pelo medo de pegar, mas por conta dessas coisas, né, dessas restrições. Cara, gente, eu vi um vídeo Sim. agora tá uma histeria muito louca, assim, e tá uma histeria tão grande mesmo, que, tipo assim, eu vi um professor, né, um estudioso, um neurocientista falando que ele estuda comportamentos das pessoas em épocas epidêmicas, de pandemia e tal. E o que faz uma pessoa, por exemplo, a preferir o papel higiênico, né? E vamos discutir mais isso no Mind Control. Mas, por exemplo, cara, você chega no supermercado, sei lá, a prateleira de Tylenol toda cheia e de papel higiênico vazia. Sim, muito estranho, ninguém conhece bidê, ninguém conhece chuveiro, ninguém conhece nada. Fala, gente, isso é o menor dos problemas. E aí, cara, você acaba entrando numa histeria que, porra, você não pode sair para comprar um pacote de arroz, porque, por exemplo, dependendo do lugar que tiver, você pode até ser preso e conduzido para sua casa, porque não estão podendo sair. Aí você vai entrar, você vai sair de uma loucura que é o Brasil para ir numa loucura ali da Europa. E você percebe como tá doido o caos mesmo, que eles estão adorando. Gente, a mídia ama muito, muito. Edição de jornal, de TV, assim, chega lá um caso. Vários, né? Chegam vários. Então, vamos supor, aqui uma criança morreu afogada, tá? Essa aqui a criança foi jogada do prédio. E uma outra, sei lá, outro exemplo, uma criança desapareceu. Eles sentam e pensam, tá, mas qual que vai causar mais comoção? Pô, essa criança morreu afogada só. Mas essa daqui foi jogada do prédio, tem os pais, não sei o que. Vamos nessa, então. É assim que funciona. Os caras ali, sabe aqueles... A gente fala, né, o jornal de sangue que você espreme assim, pinga sangue. É exatamente isso. Então eles ficam trabalhando com isso, Desculpa. né? O exemplo também, que foi agora, por causa do Coronga, eu e o Yuri tava conversando sobre isso. Hoje, na sessão de terapia que a gente tem, andando pela rua. A gente estava falando que foi assim o lance do carnaval. Claro que você já deve ter notado isso e com certeza deve ter visto, que ninguém falou nada de coronavírus durante o carnaval, nem antes do carnaval. O Yuri virou pra gente e falou assim, quarta ou quinta? Acaba o carnaval, é quinta, né? Quarta. Quarta-feira vão começar a falar de coronavírus. Não deu outra, cara. A primeira notícia que eles deram depois do carnaval foi o Coronga. E eles não param mais de falar até agora desse Coronga. Da mulher infectada, né? Acho que foi o primeiro caso registrado. Foi na quarta-feira, sim, acabou o carnaval. Vamos aí. Aí agora eles... É a manifestação, né? Gringo aqui no carnaval, troca de salivas, não tem problema não, deixa o carnaval, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né, galera? E agora vamos ver se eles cancelam Parada Gay. Duvido. Vai cancelar a Parada Gay em São Paulo? Exato. Quero só ver. Mas assim, o caos tá tão gigantesco e tão lucrativo que agora, vocês viram, né, que a Globo, na verdade, nem a Globo News, a Globo mudou a programação todinha para fazer um especial todo santo dia falando do coronavírus. Vamos falar o quê? Cara, eu vi uma notícia aí de que eles vão encerrar o BBB. Tipo assim, não que eu tô triste porque o BBB encerrou. Não, dane-se, eu até fiquei feliz. Vamos encerrar o BBB por causa do coronavírus. As novelas pararam a gravação, não tem mais gravação de novela, não tem... Não, glória a Deus! Mas o BBB em si, amém. Só que, olha que coisa ilógica. Mas os cacetes do povo não tá lá fechado já? Já não é quarentena? E os presos? Você viu o tanto que fugiu? Que fugiu? Hoje. Dória, cadê você, Dória? Põe essa calça apertada logo e vem pra cá. Igual assim, eu posso, né? Tem gente que me xinga, gente, não me xingue, me ajuda. Que me manda muito DM, Amanda, você tá sendo alarmista e tal. Eu falei, cara, eu vou compartilhar no meu Twitter todas as informações do coronavírus, todas, porque são dados, eu vou compartilhar os dados oficiais, os não oficiais, as loucuras, as red pills, tudo. Cara, o que você faz com isso é problema seu, mas eu acho importante trazer. Eu vou falar, Amanda, estou assim, muito preocupada com o coronavírus, mas não é
relacionado à infecção em si, mas assim o que ela está causando. Gente, nós vamos entrar numa crise global violenta. Nós vamos entrar numa recessão violenta. Isso vai afetar muito por uns bons anos, né? Porque, cara, as empresas estão fechando, a Austrália o governo australiano tá, abre aspas, dando dinheiro para as pessoas gastarem, porque eles pensaram, mano, vai ser melhor a gente lidar com um déficit do que com uma recessão. O que acontece? Você proíbe as pessoas de saírem de casa. E o comerciante, ele precisa vender. Né? E assim, quem está lucrando são empresas de higiene, né? Os donos aí dos papel higiênico estão. Cara, os caras não estão conseguindo produzir, sabe? E máscara. Gente, tem papel máscara, caixa. E álcool em gel também. Álcool em gel já foi tudo. Caixa de máscara vendendo no Mercado Livre por R$1.000. Pois é. E vem da China, máscaras. Hein? Pois é. E essa máscara vem tudo da China. Assim, como que está sendo isso, assim, gente vai, a pior consequência do coronavírus vai ser a economia ali, não vai ser nem o número de mortes, o que eu acho. E depois então, também assim, que passar a tempestade, e outra coisa, e quando passar a tempestade, sabe o que vai acontecer? Você vai acordar e vai ver que o dono de 50%, 70% das empresas é chinês, porque agora tá tudo baixando, as bolsas estão tudo baixando, estão comprando todo mundo. O caso na Itália ali, né, tem muitos donos de empresas chinesas, mas é isso que eu falo, assim, eu sempre falo isso, né, o caos é lucrativo, e aí na hora que você começa, né, eu e a Ju, a gente sempre fala, a Ju chega, eu chego, Ju, adivinha quem que é dono de tal ramo? Aí a Ju fala, sempre as mesmas pessoas. Né, sempre. Ju? Nossa, é um roteiro muito mal escrito. Os caras não têm criatividade para personagens, são sempre os mesmos. Pode crer. Time que tá ganhando não se mexe, minha filha. É bem assim. Agora a gente tá funcionando, vai continuar. Olha, pode reparar que agora você começa a ver, o Jorge Soros já tá daquele jeito, né? Vivendo que nem uma múmia, mas tá. E agora o filho dele tá entrando muito na ativa. Você vê muitas fotos dele com líderes mundiais, com a galera famosinha. Então ele já tá tomando lugar. Não vai acabar nunca. Um substitui o outro e vai seguindo assim. Até a hora que tiver, sei lá, uma revolta total, que a galera começar a, guilhotina na praça de novo. Porque senão não acaba nunca. Esses caras sempre vão estar lá em cima, comandando tudo, especulando. É verdade. Sim. Gente, vamos para as perguntas do Twitter? Bora. Vamos. Primeira pergunta do nosso estimado tio Careca. Tem culpa eu? Tem Olha, bastante. Tem bastante. A minha parte. Pra ele sempre tem. Tem sim. Tá tendo. Tem sim. Gostoso. Quem tem medo. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui do líder latino que eu queria muito fazer desde do Loen Talks. A Ju vai aceitar um convite do Loen para jantar no feijão de corda? Olha, eu não sei onde é, mas é feijão eu como, porque eu não como carne, né? Então, tudo bem, pode ir. Só se o Loen deixar eu leitar ele, aí sim. Peraí, tu não come carne não, Ju? Não como. Bomba, não é foi meme, isso que gente. você impressionou? Foi o quê? É verdade. Foi com isso que ele se impressionou. Eu tô tentando imaginar o que ela quer dizer com leitar o Loen. Não, mas na verdade, esse encontro vai ser assim, ó. O Loen vai levar um espelho, aí ele vai colocar na frente, assim, na outra cadeira, e vai ter um jantar com ele mesmo. É isso. Entendi. O veganismo, não sei nem se é isso, da Ju, a Ju é tipo assim, aquele gordinho que zoa os gordos, sabe? Então, tipo assim... Não, eu tô chocado. Eu tô chocado. Mas já fui militante. Já fui totalmente ativista de ir, assim, tipo, ficar praticamente nua, com sangue no corpo na Avenida Paulista. Já fiz. Já participei disso. Por um ano só, assim, totalmente louca. Mas aí o que acontece? Você passa da adolescência pra vida adulta. Aí você para de fazer essas merdas. Né? Jovem é merda, né? Sempre. Jovem é uma tristeza. Hoje eu já joguei a Red Pill nas minhas filhas. Estava indo fazer uma coisa com ela lá.
Aí brincando e tal. Aí eu falei assim, olha, gente, você vê tanto que jovem é merda, que quando Deus criou Adão, ele criou o quê? Jovem? Não, criou adulto. Aí elas ficaram, nossa, é mesmo. Pois é. Vamos lá, outra pergunta. Tem uma pergunta que a gente já respondeu. Elas são mulheres de verdade mesmo? Não. Não, claro que não. Eu sou Loen, pelo amor de Deus, gente. Sim, eu mesmo. Eu não sei porque o pessoal ainda tem dúvida se existe mulher na internet. Não tem mulher na internet, cara, principalmente no Twitter. Cara, isso é uma lenda urbana, mulher. Ó, se tem mulher na internet, quem tá lavando a louça? É verdade. Exatamente. Pronto, Viu? respondido. Pronto. Qual é Biolovski. Qual a repercussão na vida social e no trabalho por declararem apoio ao Bolsonaro e aqueles que mantêm em segredo seu apoio? Como fazem para administrar? Isso aqui daria um podcast, né? Só disso. Eu já fiz um com vocês, né, sobre como ser um conservador em universidade pública. Bom, na minha vida foi eu ter trabalhos rasgados na minha faculdade, foi eu ser ameaçada fisicamente, ou seja, só coisas leves, mas nós estamos aí firme e forte. Cara, o que aconteceu? Quando eu estava na faculdade, eu ainda era esquerdista. Eu fui tomar Red Pill mesmo assim quando já tinha saído. Só que aconteceu, depois que eu comecei a manifestar apoio direto ao Bolsonaro, à direita, ao Olavo e tudo mais, eu perdi emprego em um monte de lugar que eu trabalhava. Era à distância, mas eu perdi um monte de lugar que eu trabalhava. Assim, de vez em quando recebe lá um comentáriozinho escroto ou outro, né? Eu não sei se eu já contei pra vocês, teve uma vez, cara, que a minha esposa, o que ela faz? Ela me manda as coisas que ela sabe que eu vou ficar puto. Entendeu? Aí, sábia. Já não basta o que ela faz em casa, né? Ela tem que na internet. Certo. Não, ela chega assim, tipo assim, perfil de maternidade, sabe? Ai, maternidades com carinho. Essas coisas assim que eu fico puto. Aí me manda. Aí ela mandou cara, que a mulher narrava que, tipo assim, ela foi chamar a atenção do filho, o filho deu uma resposta pra ela, quase xingou ela, e ela pediu desculpa pro filho, meu Deus, me perdoa, não respeitei a sua idade, sabe aquela coisa assim, e relatando, e todo mundo, ai que lindo, ai que maravilhoso, aí eu mandei, assim, como é que é? Eu falei assim, pô, coitado dessas crianças. Aí pronto, veio o pessoal comentando, me xingando, isso e aquilo, cara, e pior que eu sou assim, eu tô na minha, eu comento com uma ironia, um negócio assim, se começar a me responder, se começar a provocar, aí que eu gosto do negócio é que eu fico lá. E eu tô respondendo e xingando todo mundo. De repente, eu saio na época eu tinha Instagram ainda. De repente eu saio do Instagram, quando eu volto, tem um comentário numa foto minha. Que era numa foto da minha esposa e minhas filhas. Cara, você acredita que o comentário foi aspas? Olha só, magra, só de ter que aturar um homem tão opressor em casa. Tadinha dela. Pô, então eu quero você na academia. Eu falei assim, vou abrir o spa da opressão, cara. Você tá acima do peso? Vem aqui morar comigo 2 semanas. Magrinha, não come, só chora. Olha só que desgraça. Pois é. No meu... água em casa, as lágrimas lavam as louças. Olha aí. Bem, no meu caso não tem problema porque eu não saio de casa. Trabalho só aí, meu, né? Não saio de casa, não converso com ninguém. Então, nunca tive problema com isso. Tá tranquilo, gente. Seja em céu, é muito bom. Aqui, eu vou perguntar alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é isso. Ó, um abraço, tal. QAnon, vocês acreditam? Sim. QAnon. O que é isso aí? Eu já ouvi isso aí, mas não sei exatamente o que é. Então. Quer começar, Amanda? Deixa você começar. Não. Então, vamos lá. Bom, o que, né? A palavra que, um perfil que surgiu nos fóruns da internet falando coisas patrióticas, mais alinhadas, né, ali ao governo, algumas informações que o cidadão comum não teria, com informações sobre, por exemplo, gente que vai cair, gente que é corrupta, isso, aquilo, soltando informações para as pessoas de como o Trump está lidando com o Deep State, como ele está fazendo a limpeza. Muitas pessoas falam que o próprio Trump é o quê?
ou que alguns militares são, que tem uma equipe, né? E o interessante, e aí acabou que os chamados Anons, né, os anônimos, os seguidores do quê, começaram, porque o que ele faz? Ele solta pistas para as pessoas encontrarem, entendeu? Então ele tipo deixa, Pavão Misterioso? tipo o quê? Pavão Misterioso? Ah, não, né? O QAnon não é uma coisa amadora. Lá a coisa pega mesmo. Tanto que a maioria das coisas que ele posta, tanto no 4chan quanto no 8chan, tanto que eles derrubaram o 8chan, porque ele tava postando as coisas lá pra tentar silenciar mesmo. Então, pra não deixar. E o pessoal criou uma onda tão forte nos Estados Unidos, né? Começou com The Awakening, né? Aonde um vai, todos vão, e se você vê algo, fale algo. Então, um movimento grande mesmo. E claro, né? O pessoal sempre vê o Trump falando alguma coisa, ele fala assim, ele endossa, então Ele endossa. Será que é o Trump? Será que então, não? Eles falam assim, no início começou muito isso, porque se é alinhado ao governo, a gente quer o presidente falando essa frase no discurso. E o Trump falava. Sim, vamos supor, eu gosto de brincar, falar assim, o que é o Dex americano? Isso, eu falo isso agora, é o Dex. É o Dex meio Carlos ali, sabe? É um cara que sim. Eu acredito sim que está no governo, porque ele tem informações assim. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou falar para vocês quando a gente fechar aqui, eu vou falar para vocês quem que eu acho que eu tenho quase certeza que é esse cara. Eu falo depois. O Dex? Eu tenho quase certeza que sei quem é o Dex. Então, esse que, por exemplo, teve uma época que teve o Spygate, o FISA-Gate, né, americano, que estava investigando se o governo também se o governo Obama espionou a campanha do Trump e tal, aquela coisa, e o que fez um post falando que eles usavam chats eles usavam as big techs para se comunicarem, por isso que a Hillary usava Gmail, né? Eles usavam, por exemplo, chats do Xbox para se comunicar, porque então a NSA... A Microsoft aí, gente. Então, porque, por exemplo, eles estavam tudo ali, para limpar é muito mais fácil, né? Porque quando você tem um e-mail do governo e tal, vai tudo para o banco de dados, fica tudo registrado, assim, para pagar é uma coisa extremamente difícil, né? E aí, o que aconteceu? O cara falou sobre isso, que eles usavam essas empresas e tal, e o chat do Xbox, por exemplo, uma hora depois, o chat do Xbox travou no mundo inteiro, deu um pane geral. Eu tô aqui de prova. Eu sou prova viva, porque eu estava jogando Call of Duty e parou tudo, e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu entrei pra perguntar, né, no saque lá do Xbox, e eles falaram que tinha caído, e estava acontecendo isso no mundo todo, e eles começaram a colocar avisos pra galera que tava jogando, que, não se preocupem, daqui a pouquinho a gente volta, deu um pane geral. Aí eu fiquei assim, pensando, tipo, pane geral? Eu tava jogando online, e o negócio simplesmente caiu, eu pensei, pronto, ferrou meu console, vou ter que comprar outro, fiquei desesperado, quebrei o negócio. Eu estava lá jogando quando essa porcaria caiu. E eu não entendia por quê. Quando a gente conversou sobre isso, eu falei, cara, foi nesse dia. Estragaram meu jogo, ban, filho da puta. Não, e aí o que aconteceu? Os Zenons ficaram tudo louco, né? Poxa, caiu aqui e tal, o que será? Ele falou assim, o que falou, eles estão fazendo a limpeza e tal. Só que, pra você ver, tá vendo como é que é o poder de um perfil ali de fora da internet? E aí, o cara, muita gente ficou assim, mas por que ele avisou e tal? Eu falei, mano, eles já tinham tudo. Eles fizeram isso justamente para mexer com a galera. E o Keanu, o que é interessante dele é que ele solta pistas verdadeiras e pistas falsas. Então, porque, tipo assim, seria muito fácil, né? Eu vou falar ali com o Deep State, eu vou te pegar. E, cara, eles é um cara... Porque eles estão em cima, né? Então, o legal dele é isso. Ele não afirma muitas coisas, ele deixa pistas para as pessoas ligarem e tal. E aí, quando a pessoa liga, manda para ele e ele fala, ok, certo, não sei o quê. Então, é uma coisa que estimulou muito os patriotas. Por exemplo, eles já tinham falado muito antes sobre a prisão do Epstein,
já tinham falado sobre várias coisas, já tinham falado... O impeachment, todo esse hoax que teve, tudo. É impressionante. Você estava acompanhando ali, tanto que quando caiu, derrubaram o 8chan, o pessoal ficou desesperado, tipo, o próprio fundador do 8chan, né, CEO, sei lá o que era lá, que é meio suspeito esses negócios, dando recado pra galera, não, a gente vai conseguir voltar, a gente vai voltar, calma, relaxa, porque todo mundo ficava esperando as mensagens mesmo. E na hora que o cara mandava mensagem, já tinha uma porrada de gente compartilhando e criando as teorias, né, indo atrás das dicas. Assim, e você vê igual, por exemplo, o Paul Serrano, né, que era um grande seguidor e um cara super reconhecido na comunidade lá dos QAnons e tal. E aí você vê que, tipo assim, como que é interessante isso e como que movimenta mesmo pessoas, sabe? Por isso que eu gosto muito de brincar que ele é o Dex, a versão do Dex. Porque, tipo assim, essas pessoas, assim, elas estimulam outras, sabe? E você vê hoje, nos Estados Unidos, assim, os Estados Unidos já tem muito... O patriotismo deles é muito admirável. E os caras estavam sentindo falta disso, de um líder que fosse patriota, sabe? E as pessoas ficam... A esquerda fica pensando como que a gente não conseguiu controlar essas pessoas, não sei o quê, porque veio um resgate muito grande do patriotismo. E aí vem um perfil que ele conversa com os patriotas, chamando de patriotas, sabe? Falando, não, vamos, as coisas não são assim, e falava o que estava acontecendo. E meses antes falava de acordos. E, se eu não me engano, o que já tinha falado que muito tempo antes da gente saber que o Trump estava negociando com a Coreia, o que já falava isso. Então, assim, certas informações do que são coisas que não é de um cidadão comum conseguir, entendeu? E aí, o Trump aproveita muito isso, né? Tira foto, tipo assim, ele com os funcionários dele, e você vai ligar os pontos, os dedinhos fazendo joia, forma o quê? Usa nos discursos dele. O bebezinho usando a roupinha com o quê e tudo mais. Teve um comício lá dele lá, que um neném tava usando um quê, né, na roupa. E aí o pai levantou o bebê e o Trump, olha esse bebê, que bonito esse bebê. Aí olhem para esse bebê, olha aquele bebê, olha lá. Aí todo mundo já fica, louco, né, louco. Sim, ele usa muito, ele aproveita muito. Não, o Trump é um rei, pra mim ele é assim, um rei estrategista, ele é muito bom em estratégia, muito bom. E o cara, tipo assim, ele é extremamente... Pô, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, assim, o Trump falava do Osama Bin Laden, que tinha parado o Osama Bin Laden, ele escreveu um livro sobre isso em 2000, entendeu? Então, tipo assim, o cara saca muito, não só ali da política, o cara tá em todas as áreas, o cara entrou em Hollywood, o cara era aclamado, imagina o tanto de podre que esse cara não sabe, entendeu? Por isso todo mundo odeia ele, por isso que as principais pessoas que estão xingando ele são todos atores, atrizes, cantoras, essa corja nojenta aí, sabe? E o cara usa muito bem, ele estimula muito, muito, assim, as pessoas, eu acho, assim, esse lado, porque o Trump, ele é um estrategista muito grande, ele é um showman muito grande, né? Se o Michael Jackson criou praticamente com ele esse termo de showman, o Trump aperfeiçoou, porque ele sabe o que vai causar, o que vai dar gatilho na galera, e ele usa isso muito bem. O Bolsonaro faz isso também, mas o Trump faz ainda melhor. Ele sabe aonde ele tem que bater para não ser nem ele que vai se justificar, são as pessoas que vão defender. E a diferença do Brasil para os Estados Unidos é que o QAnon, né, ele não está só na internet, gente. A gente aqui no Brasil ainda está muito só na internet, sabe? Tem uma manifestação aqui, outra lá e tal, mas os caras lá não, mano. Os caras usam chapéu MAGA, os caras fazem camiseta e saem na rua mesmo. E os caras, outra coisa importante, até esse foi o motivo de ter criado a rádio. Lá eles têm as talk radios, que é o dia inteirinho ligadas, todas, são várias, inúmeras, em cada cidade tem rádio que tá dentro de casa por satélite, né, em caminhão, em carro, é o dia inteiro os caras ali, ó, defendendo o Trump, passando as notícias. Então lá o pessoal é muito conectado o tempo inteiro, assim, não só pela internet, mas por rádio, que nem falou, sabe, chapeuzinho, é o boné, camiseta, e
realmente, patriotismo, assim, é algo que a gente tem que aprender. E o Bolsonaro também tem que aprender muito com o Trump, porque lá ele é muito rápido, e que nem a Amanda falou, ele joga as coisas, as pessoas pegam e rebate na hora e já vai crescendo. Aqui a gente tem que... todo mundo tem que ler os livros dele. A diferença, eu acho, é que, tipo assim, uma coisa que o Bolsonaro não tem que fazer, assim, é o que o Trump não faz, ele não pede desculpa, mano. Não pede. Ele não pede mesmo. Foda-se, ele não pede desculpa. E ele bota, né, o Trump bota apelido em todos os adversários dele, né, o Mini Mike. Eu adoro. Cara, ele é fantástico. E aí ele chega e igual teve da... Quem que foi o da Pocahontas? Foi aquela que saiu? Sim. Eu adoro, o que eu gosto mais é Crooked Hillary, que é o que eu mais gosto, e do Other Chief, do pescocinho que ele zoa, é muito bom. Não, e aí ele fala mesmo, eu não tenho que pedir desculpa por ela. Não, ele falou assim, eu tenho que pedir desculpa mesmo, mas é pra Pocahontas. Não é essa mulher que fala que é índia e... não é índia, sabe? Umas coisas... E ele não pede desculpa, ele fala mesmo. E ele sabe mesmo... reunir seus aliados, né? Ele sabe quem. Olha aí o que ele tá fazendo com o Bolsonaro, por exemplo. Você vê, igual outro dia, o Bolsonaro teve aqui e tal, você teve alguém infectado lá, você não tá com medo? Não, o Bolsonaro é um ótimo cara, gosto muito dele, meu amigo. Então, tipo assim, sabe? Ele sabe que a mídia vai tentar colocar o Brasil, Trump contra o Bolsonaro, e ele todas as vezes, ele endossa, porque ele são os aliados dele, né? E ele tá certo, e ele fala... Ele nunca titubeia em nada. Ele nunca fica pensando, eu vou ver depois. Ele, já dá a palavra, acabou. E a equipe dele, ele faz todo mundo fazer isso também. Tanto que são pouquíssimas pessoas do Partido Republicano que são meio esquisitas lá. Ainda dão uma de isentão, assim, o resto tá fechado com ele. 95% dos republicanos estão fechados com ele, sabe? Aqui no Brasil fica essa palhaçada. Mas a gente é o primo pobre dos Estados Unidos, né? Então... Tem muito feijão para comer. Outra coisa que o Trump, a equipe do Trump, né, faz muito também, eles dão muito RT e tal em postagens de apoiadores. Porque não tem muito aqui do perfil do Bolsonaro, que ainda teme muito ser mal visto pela mídia, por dar RT em alguma coisa, por publicar certas coisas. Não, o Trump vai, mano. O Trump vai com força, dá RT e fala obrigada, não sei o quê. E endossa a galera. E aí, o que ele começa a fazer com isso? As contas que o Trump deu RT um tempo atrás aí foram banidas logo depois do RT. E aí, o que mais claro do que mostrar censura do que isso? Entendeu? E ele é muito esperto, ele sabe como mexer com as pessoas. E, cara, o Trump, ele é... Você tá levantando da cama, o cara já... construir um prédio, assim, num dia para o outro, de tão forte que ele é, de tão forte que a equipe dele é, de tão alinhado, e ele conhece muito de tudo. Ele é foda. Pode crer. Acho que não tem mais pergunta, não. Os outros a gente já acabou já respondendo aqui sobre os projetos da Mind Control e tudo mais. Mais alguma pergunta, Diego? Queria saber de vocês o que vocês acham do homem ter ido à Lua. Peraí, cortou, não ouvi nada. O que eu acho do quê? Do homem ter ido à Lua. Dei mudo no meu próprio microfone, desculpa. Bom, sobre ter ido ou não à Lua, tudo... Desculpa, eu fico meio dividida às vezes, mas eu acredito que não, que foi uma disputa ali, que a gente sabe, né, União Soviética, Estados Unidos, toda aquela coisa, que realmente foi montado. Só que aí eu coloco o chapéu de alumínio do avesso e começo a pensar assim, tá, mas e se montaram tudo isso para realmente achar que era mentira e apagaram algumas coisas? Aí eu já começo a entrar numa paranoia louca e eu vou dormir 4 da manhã. Sim, é meu pensamento, assim. Tem umas coisas, né, que você começa, assim, a pensar, não, muita gente séria falando que isso foi mentira, e, o que será, né? Que aconteceu? Enfim, né? Eu vi outro dia um canal, assim,
canal de gringo e tal no Brasil, eu sempre vejo que eu me divirto. Eu acho que foi com um russo e falando com um americano, sei lá, eu fui primeiro, não sei o quê. O americano só foi, não foi porque ele queria ir, foi por inveja e tal. Então, assim, eu acho que é meio essa coisa também, foi mais pela disputa mesmo. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Cara, tem mais um episódio aí pronto pra gente já conversar sobre, trazer provas e teorias aí. Exato. E tem um canal bacana sobre isso, que o cara fez 15 vídeos sobre esse assunto, que chama Inteligentista. Ele tem uma série de vídeos sobre esse negócio, é bem interessante, ele apresenta uns argumentos bem interessantes. Gente, já estamos avançando aqui no horário. Queria agradecer muito a presença de vocês terem participado aqui do Irmãos Caverna. Voltem sempre, beleza? Muito obrigado. Palavras finais? Eu que agradeço o convite. Vamos aí iniciar esse projeto muito bacana. Ju e eu somos uma parceria muito legal. Então, a gente ouviu o clamor do público. e vamos aí dar sequência aos nossos retardos de alumínio, não tão retardos assim. E, cara, a única coisa que eu queria mesmo pedir para vocês escutem a Shockwave. O que a gente precisa muito fazer parar de consumir o que está contra a gente. Gente, eu acredito o seguinte, só tem droga porque tem consumidor. O cara ali, meu filho, tá vendo um comércio ali, então... vamos parar de consumir, vamos consumir o que é alinhado com seus valores, o que você acredita, os podcasters que você acredita. Para de se preocupar mais com o que a mídia convencional fala, vamos preocupar com o que a nossa mídia fala. E a gente tem muita coisa bacana aí. Compartilha, divulgue, apoie. E é isso. Eu quero agradecer também, é muito legal participar, assim, e, putz, se deixar a mulher falando, a gente vai a noite inteira, né, porque assunto não falta também, então tem que dar umas cortadas, pelo amor de Deus, mas obrigada, é muito importante falar dessas coisas e mostrar projetos novos, que nem o meu com a Amanda, assim, é uma coisa que a gente vai dar continuidade, e sempre trazendo temas inoportunos que todo mundo precisa escutar sobre. Então não vamos deixar nada embaixo do tapete. Tudo que a gente puder trazer para a luz, a gente traz e vamos discutir. E o nosso podcast a gente vai transmitir pela rádio também. Então, para todo mundo, eu já vou fazer um merchanzinho, já tô que nem o Romanini aqui. Escutem a Shockwave, tá muito legal. Tem programa novo entrando, tem programa de história, tem o nosso podcast sobre teorias da conspiração. Olha, conteúdo do nosso lado é o que não falta, que nem a Amanda falou. Para de dar audiência para o lado de lá. Exato, só falta patrocínio. Então, isso prova mais uma vez que é o povo fazendo pelo povo, até a gente conseguir crescer mais e poder chegar em mais lugares. Muita gente me pergunta, né? Não vai ser FM? Não... Eu queria estar na TV, se pudesse, mas calma lá, né? A gente não tem ajuda. Então, ajude o pessoal que está fazendo conteúdo, que nem o podcast aqui e todo o resto, porque não é um trabalho fácil, é desgastante, mas a gente gosta tanto que o sacrifício vale a pena. Então, eu quero agradecer demais o espaço. Muito, muito obrigada. Sim, brigadão aí. Sempre, Igor, parceria certa, né, Igor? Com certeza. E quem sabe vocês não vão lá no Mind Control falar com a gente. Show de bola. Sim, falar da Lua aí. Legal. Vamos brigar lá, vamos brigar. Show. Vamos lá. Gente, valeu, obrigado. Obrigado a vocês que estão ouvindo até agora. Esse foi mais um Irmãos Caverna Show pela Shockwave Radio. E você vai estar ouvindo esse programa aqui ao vivo, vai ter uma reapresentação e também depois você encontra nas principais plataformas de podcast. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.